Aqui, mas antes, com um recado para você, torcedor ouvinte. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. É isso mesmo, vai pintar, pinta na Saci, uma marca que faz você se sentir em casa e que tem sempre um serviço exclusivo para ajudar na hora de pintar, decorar ou renovar as suas paredes. Um exemplo, a consultoria de cores é um serviço exclusivo oferecido pela Saci e o objetivo é um só: demonstrar para você a importância e a diferença que as tintas certas fazem em qualquer ambiente. E como isso acontece? Um dos consultores da equipe da Saci vai até você e te ajuda a colorir o seu ambiente com um leque de cores e ferramentas de simulação. E o melhor, hein? Com as maiores marcas de tintas do Brasil, Coral e Souvenir. E tem mais, na Saci tem todo tipo de tinta: imobiliária, industrial, automotiva, impermeabilizantes, produtos para proteger madeira e acessórios para qualquer fase da sua obra. É isso aí, amigo ouvinte, quer pintar e economizar? Pinta na Saci. Termina aqui o Bandeirantes Esportiva. Na sequência tem Jornada Esportiva Ponte Preta e Avaí, comando de Carlos Batista. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Por favor, desliga o meu. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estamos no ar para mais um jogo importante. Daqui a pouco a Ponte Preta vai enfrentar o Avaí no Majestoso. 19 horas e 15 minutos. E você vai curtir aqui no AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. E também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, hoje vamos sortear uma camisa oficial da Ponte Preta. É isso mesmo, a camisa oficial. Na última transmissão o sorteio foi pelo Instagram. Hoje será pelo Facebook, hein? É só procurar Rádio Bandeirantes Campinas no Facebook. E hoje a loja 1900 mais a nova loja da Macaca vai oferecer para você a camisa número 1.
A camisa número 1 da Ponte Preta é a camisa branca. Portanto, a camisa número 1 da Macaca para você. Hoje o sorteio será pelo Facebook. Estamos no ar e o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Um rápido intervalo, voltamos já com as vozes que farão a grande jornada esportiva para você, aqui na Bandeirantes. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você só encontra na Luitex. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, hein? Eu chego, mal sentei e tem dia com a bola. Mas como é aniversariante dele, não pode pegar e achar ruim, né? Mas eu mal sentei na cadeira. Tem um dia com a bola. Joelcio, aê, parabéns, meu querido amigo. Felicidades aí, grande Jorginho, a todos da equipe aqui. Olha, é o seguinte, hein? Fiquei sabendo agora também na correria do dia a dia, ó, Operário e Sampaio Correia empataram 1-1, hein? 1-1, mas o gol do Sampaio não foi do Caio Dantas, hein? Foi contra de Mazinho, tá bom? Operário 1-1, repito. Daqui a pouco Ponte Avaí, no mesmo horário, 19h15, CSA e Oeste, 21h30 no Barradão, Vitória e Cruzeiro. Amanhã tem, claro que tem, seu Edu, é sábado, 16 horas, Figueirense e Cuiabá. 18h30, América Mineiro e Paraná. Ainda no sábado, 19 horas, Confiança e Juventude. 9 da noite amanhã, Chapecoense e CRB. Domingo, 18h15, Santa Cruz, Ribeirão Preto, Botafogo e Náutico. 20h30, domingo exótico, lá no Bento Freitas, lá em Pelotas, Brasil e Guarani, tá? Ó, Brasileirão tem, claro, ó, olha só, amanhã, 17 horas, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Também às 17, lá em Bragança, Red Bull Bragantino e Fortaleza. 19 horas, Palmeiras e Bahia, no Allianz Parque. Às 19, Beira-Rio, Internacional e Botafogo, tudo amanhã. 9 da noite, Ceará e Atlético Goianiense. Em Goiânia, Goiás e Grêmio. Deixa eu ver o que mais aqui, domingo, 16 horas, Maracanã. Flamengo e Santos, 18h15, hein? Na Neoquímica Arena, Corinthians e o líder São Paulo. 18h15, na Ilha do Retiro, Esporte Curitiba. 20h30 em São Januário, Vasco e Fluminense. Ó, a coisa tá pegando fogo também na Série C de Cebola. Vai começar aí a segunda fase, tá? Primeira rodada, o Ituano joga segunda-feira, o Ituano joga. 20 horas em Goiânia, Vila Nova e Ituano. Nós teremos domingo, ainda nesse grupo aqui, Brusque e Santa Cruz. Esse é um grupo. O outro grupo, sábado, amanhã, 17 horas, Londrina e Remo. E domingo, 18 horas, no Mangueirão, Paysandu e Ipiranga de Erechim. O Ipiranga viajou 3.500 quilômetros de Erechim até Belém. É bora ou não? Claro, foi de avião, né? É o seguinte, então, turno e retorno, os dois de cada grupo sobem para a Série B.
E na Série D de dado, teremos aqui a presença dos paulistas no jogo da volta. É mata-mata, segunda fase. Amanhã, Novo Horizontino e Cascavel. Lá no Paraná foi 1-0 para o Cascavel. Novo Horizontino tem que reverter. Domingo, Mirassol e Caxias, desde 15h30. É 15h30. Lá em Caxias foi 1-0 para o Caxias. E 18 horas do domingo, Ferroviária e Marcílio Dias. Lá em Santa Catarina foi 0-0. E tem a Copa Paulista também, hein? Tem a Copa Paulista. Atenção, Copa Paulista, semifinal, jogos de ida. Amanhã, 15 horas, São Bernardo e Portuguesa de Desportos. Domingo, 17 horas, Marília e 15. E é isso aí, foi isso que sobrou depois. Na quarta-feira, os jogos da volta e saem os finalistas da Copa Paulista. O campeão vai para a Copa do Brasil e o vice vai para a Série D de dado, ou o campeão escolhe que quer ir para D, duvido. E aí ficou a Copa do Brasil pro vice nunca. E aqui na Band, é o nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Você ficou em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem! Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro.
Destaques rápidos antes das escalações. Aqui na Bandeirantes, opinião sempre em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço a todos. O técnico Marcelo Oliveira surpreende. De começo ele não escala o Dauan e vem com Luiz Oyama no meio campo. É um meio-campo mais técnico. É uma maneira de jogar aqui, e Moisés na frente é outra novidade que gosto. Que pode dar muito certo ou muito errado. Daqui a pouco eu explico. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite para você. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, vem o Alisson aí na defesa, hein? Nas últimas oportunidades não foi bem. Tomara que ele faça um bom jogo, tomara que a Ponte vença. E hoje, Batistão, é o jogo para esses atletas. A pressão precisa ser jogada nesses jogadores. É os caras que jogam, é os caras que estão no campo. Vontade, tem que se dedicar, tem que correr, porque um resultado negativo hoje pode render aí o emprego do Marcelo Oliveira. Tô torcendo para que a Ponte consiga os 3 pontos e apresente um futebol convincente, Batistão. E para concorrer à camisa oficial da Ponte Preta, você tem que entrar no Facebook da Rádio Bandeirantes, hein? Facebook da Rádio Bandeirantes. Se você não tiver Facebook, alguém vai ter aí, algum amigo, colega ou parente vai ter, pede para entrar lá. Você tem que seguir a página da Rádio Bandeirantes no Facebook e também curtir, tem uma foto lá da camisa que você vai concorrer. Tem que curtir a foto e indicar lá, marcar 3 amigos. Dentro do jogo aberto com Edu Pinheiro, depois do jogo de hoje, você vai concorrer no oferecimento da loja 1900 mais, a nova loja da Macaca no Majestoso. A camisa número 1 é a camisa que tem a foto lá. Entra lá no Facebook, você vai ver a camisa número 1, a camisa branca da Ponte Preta. Boa sorte para você. Informações iniciais da Ponte Preta, repórter Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa noite, um abraço para você, para os ouvintes da Bandeirantes. A Macaca precisa dos 3 pontos para continuar a sua caminhada visando uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Oliveira faz 4 mudanças na equipe. Na zaga, Alisson na vaga de Rô Renato, que está suspenso. No meio-campo, Luiz Oyama ganha a oportunidade e o Dauan vai para o banco. Moisés na vaga do Pato e a grande novidade, a volta do artilheiro, o líder e também de assistências, Bruno Rodrigues, que está confirmado como a 11 no ataque da Ponte Preta. E o Avaí, que vive um momento delicado na competição, não vence há 4 jogos e está a 7 pontos do G4. E a grande novidade estará no banco de reservas, o técnico Claudinei Oliveira, que chegou em Florianópolis na última quarta-feira, foi anunciado como novo treinador para ocupar o cargo de Geninho, que pediu para sair do time catarinense. Em relação à equipe, a principal novidade é Foguinho no meio-campo. O atleta foi contratado do Criciúma e hoje faz a sua estreia pelo Avaí. Daqui a pouco a bola rola, 7h15, Majestoso, 23 graus, chovendo em Campinas. E agora o destaque do Guarani, que joga domingo, 8h30 da noite. Narração de Leandro Boles aqui na Bandeirantes. E o destaque do Bugre, Marcos Aloysio Cobrão, diz aí, Marquinho. Alô, Batista, grande abraço. São 40 pontos conquistados até agora e cada vez mais próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. Domingo, o adversário será o Brasil em Pelotas. O time já viajou, sem Júnior, Todinho e Vagninho, jogadores que ficaram em Campinas, vetados pelo departamento médico. Marcelo cumpriu suspensão e está à disposição do treinador. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, muito obrigado. Portanto, Guarani contra o Brasil de Pelotas. Partida marcada para domingo, 8h30 da noite, com a transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Já falou aí no Em Dia com a Bola, mas agora vem com destaque aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes.
Edu Pinheiro, plantão e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu, um grande abraço pra você. Tá tudo bem contigo, Edu? Mas tá tudo bem, meu querido amigo. Melhor agora com os amigos da Bandeirantes. Olha, o meu destaque é o seguinte, nosso WhatsApp é o 971021493. Você manda pra gente, tá? Eu falo o seu nome, a sua cidade. Olha, rapidinho, é o seguinte, você sabe que eu estava vendo no elenco do Avaí, aliás, hoje vocês já comentaram, hoje está fazendo 7 anos que a Ponte perdeu a final para o Lanús, da Sul-Americana. E no Avaí tem o Betão, zagueiro, na época estava na Ponte, jogou pouquinho, só jogou 10 partidas o Betão. Mas ele jogou, ele não estava na final, ele estreou lá em Criciúma, contra o Criciúma, no primeiro jogo da Ponte na Sul-Americana. A Ponte ganhou de 2-1, aí no jogo da volta a Ponte empatou 0-0 aqui, eliminou o Criciúma, e o Vadão era o técnico do Criciúma, e o Vadão foi demitido. Outro que está no Avaí é o Rildo, não sei que fim deu o Rildo. O Rildo estava na Sul-Americana, inclusive jogou as 2 finais contra o Lanús no Pacaembu e na Argentina. O Rildo teve 2 passagens pela Ponte, todo mundo sabe. E quem também é o lateral direito do Avaí é Edilson, muito conhecido, jogou na Ponte 2009 e 2010. E tem um detalhe muito curioso, o Edilson, em 2009, ele marcou 7 gols, embora lateral direito, mas ele marcou 7 gols. E o detalhe, todos de falta, todos os gols de falta em 2009. Hoje a Ponte não consegue marcar 2 gols de falta no único ano. Se tanto marcaria, diria CH. Agora 19:08. Amigo Batista, seguimos aqui, seguimos. Devolvo pra você, amigo Batista. Deixa comigo, Edu. Bola rolando daqui a pouco, 7h30. E atenção, torcedor. Times, aliás, 7h30 não, 7h15, 19h15. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Marcelo Oliveira, com camisa de número 1. No gol, Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 34, Wellington Carvalho e 23, Alisson. Na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo, 17, Luiz Oyama. 7, Neto Moura, 10 para Camilo. No ataque, 21, Moisés. 9, João Veras. E 11, ele está de volta, Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas, 22, Apodi, 34, Wellington Carvalho, 23, Alisson, meia dúzia, Lazzaroni, 17, Oyama, 7, Neto Moura, 10, Camilo, 21, Moisés, 9, Veras, 11, Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Marcelo Oliveira, 12, Guilherme, 5, Dauan, 8, Bruno Reis, 15, Luan Dias, 16, Yuri, 19, Pato, 26, Léo, 27, Pedrinho, 29, Peixoto, 33, Vanderlei, 71, Léo Pereira e 75, Barreto. Bandeirantes. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça. O Avaí também já está pronto e escalado pelo técnico Claudinei Oliveira. No gol, com a camisa de número 1, Lucas Frigeri. Na direita com a 2, Edilson. Na zaga 3, Betão, 5, Alan Costa. E na esquerda com a número 4, Zé Marcos. No meio campo, 92, Foguinho. 18, Jean Martin. 7, Pedro Castro e 10, Valdívia. No ataque, 77, Rômulo. 9, Gaston Rodrigues. Repetindo a escalação do Leão da Ilha. 1, Lucas Frigeri, 2, Edilson. 3, Betão, 5, Alan Costa. 4, Zé Marcos. 92, Foguinho. 18, Jean Martin. 7, Pedro Castro. 10, Valdívia. 77, Rômulo. 9, Gaston Rodrigues. No banco, à disposição de Claudinei Oliveira. 83, Gledson. 13, Ronaldo. 17, Vinícius Leite. 21, Leandrinho. 33, Rafael Pereira. 36, Ramon. 38, Luan Silva. E 80, Ayrton. Arbitragem do jogo. O trio é de Minas Gerais. Apita o jogo Wanderson Alves de Souza.
Wanderson Alves de Souza será o responsável pela arbitragem de Ponte Preta e Avaí. O assistente 1 é Marcos Vinícius Gomes e o assistente 2, Celso Luiz da Silva. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, o bom performance igual a vitória passa por alguns aspectos que eu tenho que colocar antes do jogo começar. Primeiro, o Alisson como novidade. Ele vai ter que fazer um jogo pelo menos discreto e sem aqueles erros que normalmente ele comete. Ele é um jogador muito duvidoso. Aliás, é só o Marcelo Oliveira que consegue enxergar que ele tem que jogar e o Léo não, né? O Léo da base. O meio campo eu estou surpreso com a escalação de começo do Luiz Oyama. Luiz Oyama vem ao lado de Neto Moura e Camilo e a Ponte tem um meio campo muito leve, com muito toque de bola. Eu gosto, mas depende de outro aspecto. Se o Neto Moura e o Luiz Oyama estarão acordados, marcando e jogando. E na frente, a Ponte vai precisar, antes o hino, depois eu concluo. Muito bem. E na frente, o Rodrigues acordado, precisa muito a Ponte dele. E o Moisés é o elemento surpresa. Vamos ver o que a Ponte pode produzir. Pois não, Gleger Zorzinho, o que você pensa do jogo, Ponte e Avaí? Eu acho que hoje, CH e ouvintes, é o jogo da garra, da determinação. A Ponte precisa dos 3 pontos. Em momento algum, nas mãos do Marcelo Oliveira, nós vimos um time aguerrido. Um time correndo, um time lutando. Mesmo nas dificuldades, indo em busca e ir atrás do resultado positivo. Nós não vimos ainda. E eu espero que a postura desses atletas seja diferente. Porque até então, treinador, comissão técnica, preparador físico, diretoria, não entra em campo para ganhar o jogo. É o jogador, é a responsabilidade, é chamar a responsabilidade. E a Ponte tem jogadores experientes, tem jogadores com característica de poder resolver um jogo e uma partida. Então hoje o ideal para a Ponte é a vitória. Ideal não, é o que a Ponte tem que fazer hoje. 3 pontos. A Ponte precisa da vitória. Empate e derrota não interessa. Se é que a Ponte ainda vislumbra chegar entre os 4 lá no final da competição. Então, eu vou ficar de olho aqui. Claro que tem algumas mudanças, mas independente disso, vou ficar de olho na postura desses jogadores, desses 11 que estão em campo e daqueles outros 5, se é que o Marcelo quiser substituir. Então, vai começar o jogo, Carlos Batista. Gleger Zorzinho, Carlos Henrique e análise pré-partida, tudo pronto, vai começar o espetáculo. A saída de bola pertence ao time do Avaí, que vem com seu uniforme tradicional nas cores azul e branco, camisa riscada, a Ponte toda de branco. Apita o árbitro, a bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá
Lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no Majestoso. Time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Vem embora o time da Ponte, Apodi na tabela, voltou, ele entrou na área, tentou dominar, chega a marcação para tirar, ele fecha a porta, toca no Apodi, vai para fora pela linha de fundo. Começa o jogo no Majestoso. Boa sorte para você, Macaca. Time da Ponte precisa da vitória hoje jogando no Majestoso. É tiro de meta. Vai sair jogando lá atrás o time do Avaí. Café Moraes. O café forte por natureza. Combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Luiz Oyama domina a bola dentro do círculo central, soltando pela direita para Apodi, abriu na lateral. Moisés volta um pouco para alinhar esta jogada, prefere o recuo, volta pela metade da zaga central pela direita. Alisson recuando para Igor Vinhas, enfiando na frente para W Carvalho, na lateral para Lazzaroni, volta no W Carvalho, ele domina pela quarta zaga. Luiz Oyama recua, vem buscar o serviço no campo de retaguarda. Recolhe, domina, solta o jogo pela esquerda. Lazzaroni tenta o passe, rola um pouco mais à frente pela esquerda. Vem na bola o time da Macaca, dominando lá pelo setor esquerdo. João Veras, a bola recuada, vem para o campo de retaguarda. Trabalha o jogo na lentidão do campo de defesa. Alisson recuando para a entrada da grande área. Vem Igor Vinhas dominando com os pés. O goleiro tocando para W Carvalho, virando para Lazzaroni na lateral pelo setor esquerdo. Ele tenta o passe, toca no atacante do Avaí, vai fora. É arremesso lateral, campo de defesa para Macaca. Cobrando rapidamente, levantamento do campo de ataque, tocou, vem na bola João Veras, domina, sai da marcação, empurra o jogo para Luiz Oyama, levantamento de perna direita, bola aberta no campo de ataque para Bruno Rodrigues, subiu a bandeira marcando em impedimento. Bruno Rodrigues estava na banheira, Antônio Lupi. É a posição duvidosa ali do Bruno Rodrigues, que assim que o assistente de número 1, Marcos Vinícius Gomes, levantou a sua bandeira, ele fez um sinal de negativo com o dedo. Lance polêmico, mas o jogo já está paralisado no Majestoso. E vem a Ponte tentando a passagem, o árbitro paralisa e marca falta, campo de defesa, falta para Macaca bater. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Domina pela ponta direita, o time da Ponte vem com o Camilo, encara a marcação, recolhe, dá um tapinha de perna direita, soltando um pouco mais à frente. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. A Ponte vai procurando o buraco, com dificuldade, marcação cerrada, é obrigada a recuar. A bola volta para o campo de defesa. W Carvalho recuando e tocando para Igor Vinhas. Para W Carvalho, virou na lateral para Lazzaroni, desistiu de atacar, preferiu recuo para o campo de defesa no bico esquerdo da grande área para W Carvalho. Rola a bola para dentro da grande área para Igor Vinhas. Ele toca do outro lado pela direita do campo de defesa, vem com o Alisson, volta no campo defensivo, o time da Ponte se fecha inteiro. Sai jogando com dificuldade. O time do Avaí com a marcação alta, induz ao erro, pegou, dominou o lançamento, vem para a bola, pé direita, batida, vai embora para fora pela linha de fundo. Pedro Castro, ele é perigoso, entrada na área, induziu o time da Ponte ao erro e bateu forte de perna direita, a bola subiu, saiu, tiro de meta para Macaca bater. No primeiro lance do Alisson, quase deu um presente para o camisa número... Na verdade, ele deu presente para o Pedro Castro, que não teve paciência, finalizou por cima da meta. 0-0, tudo igual no Moisés Lucarelli. Grande abraço para o doutor Marcelo Tintibel.
lá em Ribeirão Preto, está curtindo o AM 1270 da Rádio Bandeirantes. Grande abraço para todos os ribeirão-pretanos. Marcelo Tintibel é cirurgião ortopedista especializado em mãos, um dos melhores do Brasil. Grande abraço, muito obrigado a Ribeirão Preto. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Ponte e Avaí em 2018 brigaram pelo acesso para a Série A. No jogo na ressacada, empate, e o resultado acabou colocando o Avaí na Série A em 2019, porém o time voltou para a Série B em 2020. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos, quase 6, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Avaí 0. Então, amigo Batista, acabou há pouco. Operário 1, Sampaio Correia também 1. E jogando lá no Rei Pelé, CSA e Oeste 0-0. Alô, Lucila Jardiolina, nossa grande amiga, amanhã fazendo aniversário, que Deus a ilumine. Muito obrigado pelo carinho. Lucila do Jardim Olina e grande família. Paulo Vilage, a Rita Maluca conosco também. E o Pereirinha da Padre Anchieta. Alô, Pereirinha, obrigado por tudo. Arremesso lateral, Apodi cobrando e soltando para Moisés. Ele vai para o fundo, desarmado. No bote vem Zé Marcos, afasta, tira, vem margeando o campo. No campo de defesa, levanta ele perto esquerdo. O time do Avaí tentando contra-golpe com Rômulo. Dividiu com Apodi, a bola foi para a linha lateral. É arremesso, Bandeira apontou, arremesso para Macaca. É pela direita, vem para a bola Apodi para fazer a reposição. Entregando a bola um pouco mais atrás do campo de defesa, vem para Alisson, ele domina quase em cima da risca da metade do campo e rola a bola para W Carvalho na primeira metade do círculo central. Abre o jogo lá pela esquerda, vem para a bola, domina tentando a passagem, o time da Macaca vem para o jogo. João Veras rolou, tentou o passe na entrada da área, chega bem lá atrás, afasta lá, Costa, tira. A bola voltou com o Avaí, mas a Ponte é esperta na marcação com Bruno Rodrigues, caiu pela esquerda, vem na bola, Luiz Oyama levanta a cabeça para fazer o passe, recua, vem para Alisson. Ele recebe no campo de defesa, imprime lentidão para fazer o passe para W Carvalho. Abrindo o jogo lá para a lateral, vem Lazzaroni, domina no campo de ataque, recolhe, gira o corpo em cima da marcação, volta para Camilo. Camilo na perna direita, levantou na área para fechada no lanche, para dentro da grande área. Veio a Podia em cima da marcação, tira. A bola voltou pela direita, vai para fora, para a linha lateral, saiu. Último toque do jogador Ponte Pretano, Apodi, é no campo de defesa, arremesso lateral, arremesso para o Avaí bater. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Ou então compre também pela internet. Acesse luitex.com.br. Domina o time da Ponte no campo de defesa, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Recolhe Neto Moura para fazer o passe, lançamento no campo de ataque, vem Camilo, ele arredonda a jogada, recua, vem para dentro do círculo central. Time da Ponte vem atacando pela esquerda, lançamento na lateral, vem para Lazzaroni, ele domina recuando para W Carvalho, bate de perna direita da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. No campo de retaguarda, a bola vem com Alisson para Luiz Oyama, ele recua lá na entrada da grande área. Igor Vinhas vem dominando e soltando para W Carvalho. Ele bate de perna direita para Camilo, que volta para o campo de defesa, recebe curtinho, tocando para W Carvalho. Esticou no campo de ataque para João Veras. Recolheu rente, arrisca lateral, tentou passe, deu na defesa, a bola voltou. Bruno Rodrigues dominou, tocou na frente, vem para a bola para Lazzaroni. Para Bruno Rodrigues, para Lazzaroni, para Bruno Rodrigues. Veio pela meia, pé direito, levantou na área para Apodi, a bola passou, foi embora. Para fora pela linha de fundo, é uma jogada já característica da Ponte. Esse lançamento na área
para o pulmão de aço. Apodi que chega no lance, mas desta vez ele não conseguiu chegar. É tiro de meta para o Avaí bater, Antônio Lupi. O Apodi não conseguiu chegar porque o lançamento do Bruno Rodrigues foi um pouco mais forte. Senão, ele teria condições de finalizar para o gol. Tiro de meta para o Lucas Frigeri, goleiro do Avaí. Domina no campo de defesa, W Carvalho levanta de perna direita, a bola no campo de ataque, vem de cabeça lá atrás, Edilson para afastar. O Avaí tem a posse, ele bola no campo de defesa e vai sair jogando lá atrás, placar de 0-0. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem aí no seu bolso. Vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais, masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. E vem embora, dominou. Na entrada da grande área, João Veras enfiou lá no fundo. A bola passou, saiu pela linha de fundo. Time do Avaí fez ali um policiamento da jogada, a bola escapou pela linha de fundo, o árbitro marcou apenas tiro de meta. A Ponte queria escanteio, Lupi. Mas a bola pegou por último no Camilo e ela se perdeu pela linha de fundo. Muita reclamação dos jogadores da Macaca. Lucas Frigeri na cobrança do tiro de meta. Domina no campo de defesa, vem W Carvalho, bate de perna direita, tenta o passe lá na frente, erra, arma o contra-golpe do time do Avaí, vem para dentro do círculo central e o Valdívia foi derrubado. O árbitro parou, marcou a falta para matar o contra-ataque. A falta cobrada. Valdívia domina pela esquerda, rola lá para a lateral pelo lado esquerdo. Vem Zé Marcos. O lateral esquerdo recua para Betão, veterano Betão. Ele domina batendo de perna direita, entregando na zaga central para Alan Costa. Volta no Betão. Betão soltando para Zé Marcos. Ele puxa, vem para dentro no campo de ataque. Enfia o jogo na velocidade para Valdívia. Tentou a arrancada. Chega lá atrás para afastar. O árbitro parou, marcou uma falta no Apodi. Falta do Valdívia. O Valdívia agora dá a mão para o Apodi, pede desculpas. É uma entrada fortíssima, hein, Lupi? O cravo da chuteira, os cravos da chuteira do Valdívia, ele pegaram a canela do Apodi, que aceitou as desculpas. Até foi sensato com camisa 10 do Avaí. Bola em jogo. Você que está nos acompanhando, entre lá no Facebook da Rádio Bandeirantes para concorrer a uma camisa oficial da Ponte Preta, camisa número 1. Você tem que curtir a foto da camisa que está lá, marcar 3 amigos e seguir a página. Sorteio hoje, logo depois do jogo, no Jogo Aberto com Edu Pinheiro. Bola dominada lá pela ponta direita, placar de 0-0. Edilson, pé direito, levantou na área, deu sombra. Chegou Zé Marcos, atrasado, tira lá atrás. Moisés ajudando a defesa, afasta, tira. Time da Ponte tenta o contra-golpe, vem no campo de defesa, domina bem, arranca pouco além da linha da metade do campo. Luiz Oyama para fazer o passe aberto lá pela ponta canhota. Se manda, vem embora e escapa pela esquerda. Não tá valendo nada, hein? O jogo foi paralisado, tem um jogador caído. E o protocolo da CBF manda, aliás, o protocolo da FIFA. Sempre que um jogador está caído, o jogador tem prioridade, o jogo é paralisado para resguardar a integridade física do atleta, não é isso? É isso mesmo. E o problema com camisa número 18, Jean Martin, foi que na disputa de bola com o Oyama, quando ele caiu de mau jeito e por isso sente dores nas costas. O jogo está parado no Majestoso. Mande uma mensagem pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. O Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. 971021493. 971021493. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 14 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Avaí 0. Ainda Série B, 21h30 no Barradão, Vitória e Cruzeiro. Você falou e a mensagem chegou. Eliseu do Santa Rosa, lá de Limeira. Luiz Aparecido de Carvalho disse que vai ser 3-1 para a Ponte. Obrigado, Luiz Aparecido de Carvalho. O Dadá de Barão, tem o Menegildo do São Bernardo. Alô, Menegildo, você não falou se é a parte de cima ou a parte de baixo do São Bernardo. A família Marinheiro, o Bruno de Jaguariúna, da Cidade Jardim, o Ítalo Ferreira e a Cristiane. A Cristiane da Cidade Jardim, é outro bairro, é outra Cristiane. O de Sumaré, o Marcos e o Danilo, do Flamboy, o Flávio. E da Estados Unidos, o Alain, é Cangiani. Obrigado, Alain. Bandeirantes Campinas, AM 1170 e Ribeirão Preto, AM 1270 em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no YouTube, /Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando essa partida. Nós não colocamos o jogo no ar porque não temos os direitos de transmissão, né? Só a emissora, uma emissora de TV que tem os direitos de transmissão. Mas pelo menos você vai me ver. Tô eu aqui ao lado do Lupe, guardando aqui, né, a distância regulamentar. Protocolo. de acordo com o protocolo da Band, mas estamos aqui no ar, você vai me ver narrando. É só entrar no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Lançamento no campo de ataque, vem o time da Ponte. Moisés invadiu a área, chega a marcação, Bertão, sai lá atrás, Lucas Frigeri. Saiu, pega firme lá atrás. É o primeiro lance de perigo da Macaca no jogo, Antônio Lupi. Depois de um belo lançamento do meio-campo, o Moisés dominou a bola, só que na hora da finalização acabou abaixando a cabeça. Chutou nos braços do Lucas Frigeri, que fez a defesa. Essa é a principal característica do Moisés, não é isso? Sempre que ele domina, ele abaixa a cabeça. O Kaká fez muitos gols porque o Kaká, ele dominava a bola e levantava a cabeça para olhar onde estava o goleiro e aonde estava o gol. A maioria dos atacantes, o que eles fazem é o seguinte: domina, tem uma dificuldade enorme para dominar, aí tem que olhar na bola, aí ele domina, aí ele acha que o gol tá para lá, entendeu? Ele dá um chute para lá. Às vezes acerta o gol, às vezes passa muito longe do gol, né? Na maioria, muito longe do gol, né? Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido. Delivery 97410-6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Lazzaroni domina pela esquerda, rolando para João Veras, vem marchando o campo e recuando lá pela esquerda, placar de 0-0. Lançamento para Lazzaroni, não conseguiu chegar. A bola vai para a linha lateral, é arremesso do campo de defesa pela direita, arremesso lateral para o time catarinense. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. E vem a Ponte, lançamento errado lá atrás, pega no campo de defesa, Zé Marcos vem dominando, ultrapassa a linha da metade do campo, ingressando no campo de ataque, vem pela esquerda para Rômulo, pé direito, cruzou na área, passa, vai embora pela linha de fundo, mas passou realmente ventando, fechou Pedro Castro, a bola passou, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. E para sorte da Ponte, o Pedro Castro estava em posição irregular no lançamento do Rômulo, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o Igor Vinhas. No campo de defesa, o time da Ponte vem com a Podi, ele pisa na bola, levanta a cabeça para olhar a colocação dos companheiros. Soltou para Moisés, dali por dentro, vem na bola Luiz Oyama para fazer o passe, bola aberta pela esquerda, Lazzaroni domina, recebe, rola curtinho, entregando na lateral. Vem Bruno Rodrigues para Lazzaroni, passou, foi para a linha de fundo, tira. Afasta Edilson, a bola volta, sobra com W Carvalho. Ele trabalha o jogo metendo na lateral pela esquerda, vem para a bola o time da Ponte, placar de 0-0, Alisson recebe na cabeça do círculo central, lançamento aberto para Bruno Rodrigues, ele partiu, vai para o fundo,
mas saiu com bola e tudo, é arremesso lateral. Ele se lamenta, protesta, mas o árbitro marcou a saída, é arremesso lateral para o Avaí. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita, com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Na nova loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal no estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, majestoso Campinas. Ponte Preta 0, Avaí 0, Edu. Olha, encerrada em Operário 1, Sampaio Correia também 1. Primeiro tempo de CSA 0, Oeste também 0. Amanhã tem Palmeiras e Bahia, 19 horas, Allianz Parque, é o Brasileirão. Olha, o Fábio da Vila Industrial, no Fábio. E de Colatina, Espírito Santo, o Roger Marçal Queiroz. E no final 58-21 pergunta para o Lupe: aonde está o Luizão, se o Luizão está machucado? Rádio Bandeirantes. Luizão é a pergunta do ouvinte. Antônio Lupe responde. Respondo, Luizão está na fase final de transição. Se recupera de um problema muscular, em breve estará à disposição de Marcelo Oliveira. O árbitro para marcar falta no Rômulo, é falta quase em cima da risca da metade do campo, no campo de ataque, é falta para o Avaí. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp é 99947-1980. Fica na Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. A Podi recebe a marcação muito próxima do corpo. Acabou por derrubada, é falta nele, campo de defesa não. O árbitro deu arremesso lateral, Zé Marcos cobra muito mal, desperdiçou, jogou torto e para fora, para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa favorável ao time da Macaca, vem a Podi. Tomando posição pela direita, 22. Placar de 0-0, o tempo vai passando, ninguém mexeu no marcador até aqui. A Podi recua para Igor Vinhas, ele abandona a sua área de confinamento, meteu de perna direita essa bola lá na frente. A Ponte não consegue dar sequência, acaba Luiz Oyama perdendo a bola, recupera o time do Avaí, vem para o jogo. Domina pela direita, tentando a passagem, Jean Martin, passe errado, recuperou a Ponte, vem Camilo, na frente para Bruno Rodrigues, dominou na perna direita. Tentou o passe, explodiu em cima da marcação, passe errado com defeito, tira, toma o Avaí. A Ponte insiste na marcação alta, retomou, vem Bruno Rodrigues, atrás vem Luiz Oyama, recua, toca na cabeça do círculo central, vem dominando o Alisson para W, Carvalho pisa na bola, arruma na perna direita, rola o jogo, o time da Ponte vem com Neto Moura, lançamento espichado, Lazzaroni até tentou chegar, a bola saiu pela linha de fundo, em tiro de meta para o Avaí bater. Mais o lançamento forte, dessa vez foi do Neto Moura na tentativa do Guilherme Lazzaroni pelo lado esquerdo. A bola foi pela linha de fundo, Lucas Frigieri não tem pressa para a cobrança do tiro de meta. É tempo de análise na Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado, e aí, 23, quem está melhor no jogo até aqui em CH? Ninguém, o jogo está equilibrado, a Ponte tem um pouco mais de posse de bola, mas ela não consegue penetrar a boa marcação do Avaí. E nesse tipo de jogo, a Ponte tem que ter paciência. E em alguns lances, principalmente os dois últimos, já dão a nítida impressão que o time está perdendo a paciência. É tudo que o Avaí quer. O que o Avaí está fazendo? Marcando forte para jogar na velocidade do contra-ataque. Por enquanto, o jogo é equilibrado.
Gleger Zorzini, as suas impressões desses primeiros 24 minutos taticamente, como é que está jogando o time da Macaca em Gleger? Eu tô gostando da postura da Ponte, principalmente o setor de meio de campo, né? Oyama e Neto Moura dando qualidade no passe e na saída. A Ponte precisa melhorar um pouco, ser um pouco mais rápida na transição. Em alguns momentos ali, tá dando tempo do Avaí recompor, então precisa ter um pouco mais de velocidade. E o Moisés ficar um pouco mais atento, porque o Apodi gosta do corredor. E em alguns momentos a gente percebe ele ali no setor, inibindo a passagem do Apodi. Então alguns detalhezinhos, alguns ajustes. O jogo é equilibrado, as duas equipes ainda se estudando muito, mas eu acho que a Ponte, pela posse de bola e por tudo que está apresentando, pouquinha coisa melhor no jogo, Batista. Falta para a Ponte Preta bater, é pela direita, campo de ataque, falta para a Macaca. Antônio Lupi. Em cima do João Veras, camisa 9, usou o corpo, foi inteligente e o assistente número 1 ajudou na marcação da falta. Camilo, camisa 10 na bola. Camilo, pé direito, cobrou a falta, lançamento do outro lado lá, rente ao pau da bandeira. Bruno Rodrigues foi na bola, pegou, pé direito, levantou, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, vai embora. Neto Moura, segundo pau, chegou finalizando o lançamento comprido lá do outro lado do Bruno Rodrigues, mandou para fora, por cima do gol, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Avaí. Cruzamento do Bruno Rodrigues, que já tem 9 assistências para gols na temporada 2020, só que dessa vez o cruzamento foi forte. Neto Moura cabeceou a bola por cima da meta do Lucas Frigeri. Neste primeiro tempo, o time Ponte Pretano ataca contra o gol da linha do trem e, consequentemente, o Avaí está atacando contra o gol dos portões monumentais do Majestoso. Domina o time da Ponte no campo de defesa. Alisson pela direita, rolando curtinho, entregando para Apodi. Volta no Alisson. Ele puxa para perto da direita e faz o passe um pouco mais atrás. Luiz Oyama, hoje começando a partida como titular. Aliás, o meio-campo, como chamava a atenção, o Tigrão ainda dentro do Bandeirantes Esportiva. O meio-campo do Mirassol. Domina, vem para a bola. João Veras rolou, soltou Bruno Rodrigues, pé direito, levantou na área para Apodi, matou no peito, vai para a linha de fundo, a bola saiu. Quando ele calibrou o pé direito para tentar fazer o cruzamento, chega a marcação, a bola escapou, saiu, foi embora. Para fora pela linha de fundo, ele está pedindo o escanteio, mas tem um jogador do Avaí caído. Eu tive a impressão que foi o escanteio, mas pela pinta do Apodi, ele marcou o tiro de meta. Foi o Rômulo que fez o desarme. E o Foguinho, camisa 92, é quem está caído no gramado. Ele faz a sua estreia hoje na equipe do Avaí. Estava no Criciúma disputando a Série C. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Majestoso. Ponte Preta 0, Avaí 0. Sim, mas olha, domingão tem um clássico, hein, gente? Corinthians e São Paulo, 18h15 na Neoquímica Arena. São Paulo superlíder. Que campanha faz o São Paulo? Alomberto de Valinhos. Atenção, vamos lá, Batista. Escanteio para Ponte Preta bater. Vem Camilo, arma aperta a direita, toma posição. A Ponte vai povoando a grande área do Avaí. Partiu Camilo, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, desvia, tira de cabeça, Lancosta, a bola voltou, dominou Moisés na entrada da grande área, a bola deu, voltou a batida, vai embora para fora pela linha de fundo. De pé direito, Alisson na entrada da área. O zagueiro estava lá. Ela desviou, saiu. É escanteio, novo escanteio para Macaca bater. Quem já está pronto para a cobrança é o camisa 10, Camilo. Camilo, pé direito, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás, Valdívia de cabeça, afasta, tira, vem atrás dela, Luiz Oyama tentou um calcanhar, errou e ainda armou um contragolpe, lançamento, a bola cruzada na área.
Saiu lá atrás Igor Vinhas. Esse é o grande problema no momento em que não pode dar um calcanhar, porque se erra é fatal. O Luiz Oyama faz um negócio desse aí. Por pouco, por muito pouco, o time do Avaí não chega lá, hein, Lupi? Verdade, e o Igor Vinhas estava atento, porque ele estava adiantado. O jogador do Avaí tentou surpreender o goleiro da Macaca, que fez a defesa. Anote aí, Batista, porque já teve uma alteração no Avaí. Camisa 92, Foguinho foi embora com a 92. 21, Leandrinho com a 21, tá no jogo. Qual o problema do Foguinho, hein? Saiu machucado com um problema no joelho após uma disputa com o João Veras. Leandrinho entrando, portanto, no time do Avaí. Qual o número do Leandrinho? O Leandrinho tem a 21 estampada nas costas. 21, portanto, nas costas para Leandrinho. E olha, realmente a imagem do Foguinho, né? É uma imagem terrível, porque ele teve que ser carregado, não conseguiu sair de campo nem andando. E está lá no banco de reservas agora, sentindo fortes dores. E o lance não foi faltoso, porque na dividida de bola com o João Veras, na hora que ele acabou caindo, ao tentar fazer o desarme, ele acabou torcendo o joelho. Imediatamente o departamento médico do Avaí coloca ali uma bolsa de gelo no joelho direito do Foguinho, que está fora do jogo. O Leandrinho está dentro. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente no Rádio Brasileiro, aqui na Bandeirantes com o Edu Pinheiro. Luiz Oyama domina no campo de defesa, recua Alisson, recua ainda mais, jogando dentro da grande área para Igor Vinhas. Ele sai dominando, entregando para W Carvalho, ele foge da marcação, toca na lateral para Lazzaroni, volta lá da lateral para trás, dentro da grande área, toca lá atrás para Igor Vinhas. Ele domina com os pés, tocando para Alisson pela direita, dali para Luiz Oyama. Centraliza a jogada neste momento o time da Macaca. Lançamento para Camilo, tentou a tabela por dentro com Moisés. Na defesa, chega atrás para afastar. Alan Costa tira. A bola caiu pela direita, Pedro Costa rola atrás para Edilson, bate de perto da direita, erra o passe, recuperou, vem na bola, Neto Moura dominou, rolou pela esquerda, Bruno Rodrigues passou. Lazzaroni, lançamento é para ele, vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento, acabou o campo. Uma boa jogada, mas quando chegou na linha de fundo, já estava muito justo em cima da linha, a bola transpôs a linha de fundo e saiu. É tiro de meta para o Avaí bater, Antônio Lupi. O detalhe da jogada fica pelo belo desarme do Luiz Oyama, só que o passe do Neto Moura para o Lazzaroni foi muito forte. A bola saiu pela linha de fundo, o Lazzaroni até conseguiu fazer o cruzamento, mas já não valia mais nada. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E pintou! Pintou, pinta na Saci. Pintou gol onde? Você falou da Saci, gol no Rei Pelé e Maceió. Atenção, hein? Gol do CSA, Maurício contra. O Oeste é o último colocado, ela faz contra, hein? CSA 1, Oeste 0. Detalhe, o CSA é o 4º colocado nesse momento, hein? Vai tirando o Cuiabá do G4, hein, Batistão? Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado, 32, placar de 0-0. Algum time aí esteve próximo do gol ou não? Depois desse lance. Lançamento de bola, Pedro Castro, vem o Avaí, pé direito, cruzou na área, Valdívia de cabeça, é gol! Gol! Do Avaí! Formosa, cheia de graça, o time da raça. Na marca de 33 minutos passados, primeiro tempo. Perdeu uma bola lá na frente o time da Macaca. Lançamento errado. Pedro Castro partiu na velocidade, entrou na área e fez o cruzamento. A bola veio por cima e apareceu Valdívia de cabeça e empurrou a bola para o fundo do gol. Valdívia
de cabeça, balançou a imensa cabeleira para fazer o gol do Avaí. Valdívia, camisa 10. Avaí 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe fica por conta de uma bola que foi perdida pela Ponte Preta e que gerou o contra-ataque da equipe do Avaí. O Igor Vinhas, apavorado, saiu para dar o bote no Pedro Castro, que foi inteligente. Fez o cruzamento para o Valdívia, que sem goleiro mandou para o fundo da rede. Valdívia abre o placar no Majestoso. Ponte Preta 0, Avaí 1. E aí, CH, completando o seu raciocínio. Então, no comentário anterior eu disse sobre perder a paciência, né? E que o Avaí estava jogando e está jogando no erro da Ponte. Infelizmente foi o que aconteceu. Num erro de passe do Lazzaroni, veio a contracarga e saiu o gol do Avaí. A posse de bola da Ponte, ela é infrutífera. Ela não gera absolutamente nada. Não tem jogada de fundo, o Camilo está sumido, tragado pela marcação, e o Neto Moura também. Fica o Oyama jogando com os laterais, de vez em quando ele arrisca uma ligação direta e jogando com os zagueiros. Eu não gosto da Ponte. Eu não vou dizer se é justo, se não é justo, porque esse é o estilo e a estratégia do Avaí, jogar no erro da Ponte, que errou mais uma vez. Precisa se acalmar e voltar para o jogo a Macaca. Cartão. A informação na Bandeirantes. Camisa 23, Alisson recebeu o cartão amarelo, é o primeiro do jogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho. E muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 1980. Placar de 1-0, Gleger, Zorzinha, a Macaca sai perdendo. É a 17ª vez que isso acontece na Bezona em Gleger. Exatamente, né, Batista? Uma displicência ali, não pode perder uma bola como aquela, né? A Ponte tinha, sim, a maior posse de bola, conseguia alguns lances, né? Até chegando ali, faltava um pouco de velocidade na transição. E aí você perde uma bola e a mesma lentidão que você tem para fazer a transição de ataque é da mesma forma a recomposição. E aí vai tomar o gol, não tem jeito. E um erro também do posicionamento dos dois zagueiros, né? A hora que o Igor Vinhas abandona o gol para tentar fechar o espaço e diminuir ali a visão do atacante, alguém e vem a Ponte, Apodi, pé direito, levantou na área, Bruno Rodrigues para Camilo, vai fazer, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 37 minutos passados, primeiro tempo, Apodi de pé da direita fez o cruzamento na entrada da pequena área. Bruno Rodrigues de cabeça ajeitou uma bola mágica dentro da grande área. Camilo pegou de pé canhoto, bateu firme, jogou a bola no fundo do gol do Avaí e ela fez Camilo cai de joelhos no chão sagrado do Majestoso, levanta os braços aos céus. Camilo agradece aos deuses do futebol, empata o jogo no Majestoso. Camilo faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. É amada Ponte Preta. Camilo, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol. Empata o jogo no Majestoso. Camilo mandando a bola no fundo do gol, fazendo a torcida vibrar, vibra da pele até o osso.
bola no fundo do gol. Ponte Preta 1. Avaí também 1 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupe. O detalhe fica por conta da jogada. Vai você, Batista. Camilo no fundo, Lazzaroni, pé canhoto, cruzou, não tá valendo nada, subiu a bandeira marcando impedimento. Lazzaroni estava na banheira e esta banheira não é boa não, hein, Lupe? Essa banheira não é legal, o gol que contou até com a participação do Gandula, que foi rápido na reposição de bola. O Moisés deu passe pro Apodi, que fez o cruzamento na cabeça do Bruno Rodrigues, que só ajeitou para o Camilo, de trás, acertar um chute de perna esquerda no canto do goleiro. Camilo marca o terceiro gol dele na Série B do Campeonato Nacional. O primeiro da Macaca no jogo, tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 1, Avaí também 1. E aí, Gleger, você estava explicando o seu raciocínio quando saiu o gol de empate da Macaca, Gleger. Bom, primeiro dizer que foi um gol bonito, né? Uma bela jogada do Apodi e a ajeitada do Bruno Rodrigues ali, açucarada pro Camilo, que com toda a qualidade do Camilo não vai perder um gol como esse. Eu dizia que a Ponte precisa ter um pouco mais de velocidade na transição meio de campo ataque e a essa mesma velocidade na recomposição. Tomou o gol porque perdeu a bola e recompôs, demorou para recompor. E os dois zagueiros mal colocados no lance do gol do Valdívia. Mas a Ponte agora empata o jogo, equilibrar, pôr os nervos no lugar e continuar com aquela mesma intensidade que estava, aumentando só a velocidade na transição meio de campo ataque, Batistão. Terceiro gol do Camilo na Série B, a pezona do Campeonato Brasileiro 2020. E a 10ª assistência do Bruno Rodrigues na temporada. E as duas... Saikek. E as duas Saikek bolas da Ponte, no... Saikek é o Bruno Rodrigues. E as duas bolas no gramado, hein? Sabe como é que é, né? O árbitro não marcou, entendeu que não havia necessidade, porque quando a Ponte fez o gol, havia duas bolas em campo. Daqui a pouco podemos até falar um pouco mais, porque agora tem uma falta pela esquerda para o Avaí. Vem para a bola para fazer a cobrança. Edilson está autorizado. Partiu, meteu o pé direito, levantou lá para a entrada da grande área. Bola muito comprida. Rômulo do outro lado pega, domina. Soltando para Alan Costa outra vez para Rômulo. Partiu, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento. Chega, fecha a porta. W Carvalho. A bola explodiu no corpo dele, foi para a linha lateral. É arremesso pela direita, o Edilson, que estava aqui na esquerda, cobrou a falta. Agora vai trotando, um trote um tanto quanto lento para um time que está empatando e estava ganhando. Vai lá do outro lado para fazer a reposição. Cobra Edilson, tocando para Valdívia. E o Valdívia devolveu muito mal. A bola para fora, cedeu de graça o arremesso lateral. É lateral para o time da Macaca no campo de defesa. Pois não, CH, falando um pouco mais das duas bolas em campo no momento em que o time da Macaca marcou o gol de empate. Foi uma tremenda confusão, porque o Gandula, ele tentou evitar que a bola que bateu no carrinho ali entrasse no campo, que já tinha uma bola dentro do campo, escorregou e caiu de bunda no gramado. Mas aí as duas bolas ficaram dentro do campo, né? Eu não sei se atrapalhou ou não, eu sei que a regra determina que com duas bolas tem que parar o jogo. E o juizão mandou o jogo continuar, prosseguir. Mas o engraçado foi a queda do Gandula ali, que caiu no gramado, e o Lupe tá se matando de dar risada. Por que a gente ri quando um cara cai, hein? Quando a gente vê alguma pessoa caindo assim, dá uma vontade de dar risada. Mas é porque foi engraçado pra caramba, né? O problema não é a pessoa cair. Porque quando eu tenho uma técnica, quando eu caio, eu simulo que eu tô mal. O problema é você cair e levantar rápido. Você tem que cair e ficar ali pelo menos uns 3 segundos simulando uma contusão. Domina o time da Ponte, vem pela ponta direita no campo de ataque, placar de 1-1, o jogo está empatado. João Veras dominou, soltando para Bruno Rodrigues, deu uma trauletada no tornozelo dele, maldosa a chegada, hein? Não deu para ver lá quem foi, não sei se foi o Betão, ou o Betão está conversando agora com o árbitro. Mais uma chegada maldosa no Bruno Rodrigues, que está caído. O árbitro viu, marcou falta para Macaca bater. E dessa vez não foi o Betão. O Betão é o capitão, só estava lá reclamando. Quem deu a trauletada foi o 18, o Jean Martin. A falta é do lado direito. E quem está na bola? Ele, Camilo, autor do gol, camisa 10. É falta para Macaca bater na marca de 43. O melhor dos mundos é a Ponte fazer agora o segundo gol e virar a partida ainda no primeiro tempo.
na bola, tomando posição para fazer a cobrança. Camilo, ele bate com a direita, Lazzaroni com a esquerda. Partiu Camilo, pé direito, levantou na área, saiu Frigeri, saiu mal. A bola dividida, escapa, vai para fora pela linha de fundo. O último toque do Ponte Pretano é tiro de meta para o Avaí bater. Não consegui ver o último jogador que acabou atingindo a bola, mas o Lucas saiu muito mal e quase ele se complica todo na jogada. Para sorte dele, a bola pegou por último no jogador da Ponte e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta. Ô Batista, esse juizão não é a cara do Zé? O nosso Zé daqui da TV. O Zé. E tem coisa que é legal. Como é que é? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais. É super legal. Mais legal que o tombo do Gandula. E tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Cartão para quem? Pro 21, Leandrinho. E o que ele fez? Ele deu uma trauletada com as travas na coxa do Camilo. Falta já cobrada pela Ponte. Falta cobrada, Bruno Rodrigues para João Veras por trás. O time do Avaí começa a apelar, hein? Está batendo uma barbaridade. Jogo empatado, o Avaí estava vencendo. É outra falta para a Macaca cobrar. Na intermediária do campo de ataque, dessa vez a falta foi em cima do João Veras. O Betão foi quem fez a falta. Camilo tá na bola. Camilo vem pra bola, o time da Ponte é cobiçoso neste momento para fazer o segundo gol. Camilo, autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Alan Costa afasta, tira, a bola vai para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, vem para a bola para fazer a reposição. O time Ponte Pretano 46. Vai terminar o primeiro tempo 1-1. O jogo está empatado, mais 3. Vamos até 48. Lazzaroni cobra o arremesso lateral. Lançou, veio para a bola Moisés, tentou a passagem em cima da marcação. A bola sobrou atrás, vem para Luiz Oyama. O árbitro já está paralisando o jogo e marcando falta. Marcou falta o arremesso, hein? Arremesso lateral para o Avaí lá atrás no campo de defesa. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 46. Vamos até 48. Você pode entrar lá. Você pode entrar neste momento lá no Facebook da Rádio Bandeirantes. Tem uma foto com a camisa número 1 da Macaca. Você tem que seguir a página, curtir a foto, indicar 3 amigos. Você estará, portanto, com isso, né? Tentando nesse procedimento, você estará apto para concorrer. O sorteio será dentro do jogo aberto logo depois do jogo de hoje, através de um site que chama Sorteador. É um site que faz o sorteio eletrônico. Domina o time do Avaí. Vem na bola Valdívia. Passe errado. Retoma o time da Macaca. Vem Moisés no contragolpe rápido pela esquerda. Se manda, passa pela marcação. Vem perfurando a defesa do Avaí dentro da grande área. Ele prendeu demais. E aí apareceu Alan Costa para afastar. Tirando e soltando pela direita. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo. 1 para Ponte Preta, 1 para o Avaí. Termina, Camilo marcou o gol da Macaca. Valdívia fez o gol do Avaí. Na sequência vem aí o intervalo. Diferente, inteligente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas muito obrigado, meu grande amigo Batista. Olha, o 4387, viu, Lupe? Olha, eu acordo cedo, seu Edu. 6h30 da manhã. Ganho pouco, dou um duro danado e ainda pago o TC10. Eu vejo esses jogadores jogando assim, desanimado. Sabe, olhando pro chão, não prestando atenção, mas tá duro, seu Edu. Macambúzios. Isso, essas e outras, hein? Que coisa incrível. Vamos lá, Lupe, o Camilo vai falar de novo, hein, Lupe? Ah, não, o cabeludo é outro cabeludo. É outro cabeludo, é o outro 10, é o Valdívia que fala sobre esse primeiro tempo do Avaí.
Ali ele teve três ou quatro chances de parar o jogo, porque a bola foi, aí os caras jogou a bola para trás e a bola ainda no campo ainda, ele não segue. Paramos ali, mas esperamos a decisão do árbitro, ele tinha que ter parado, teve 4 chances de parar o jogo e não parou. Aí o cara cruzou a bola sozinho e fez o gol. Esse o Valdívia falando a respeito do lance, né? 2 bolas em campo, cruzamento, uma grande confusão. O que vale é que a Ponte acabou marcando o gol e o Valdívia ainda fala mais um pouco. Tentar ficar um pouquinho mais com a bola, ter mais tranquilidade e encaixar mais um contra-ataque desse. Esse o Valdívia, aguardando quem vai falar pelos lados da Ponte Preta, Apodi. O Camilo foi pro vestiário, eu vi que ele saiu rapidinho, não sei o motivo, e portanto o Apodi, que participou do gol, fez o cruzamento pro Bruno Rodrigues, e o Apodi fala desse primeiro tempo da Macaca. Não estava em jogo, ela estava um pouco para trás e o lance estava na frente, então eu li bem no momento e a gente foi feliz e conseguimos empatar, que aí fica tudo igual e agora a gente tem um segundo tempo para fazer mais um gol e conquistar a vitória. 10ª assistência do Bruno Rodrigues na temporada 2020 e o Apodi ainda fala mais um pouco. Eles demoraram um pouco, né? Mas futebol, é o detalhe. A gente errou e tomamos gol, então tivemos o detalhe e empatamos. Então agora temos que ter mais concentração para que a gente possa fazer mais um gol. É os detalhes da partida que, por enquanto, está em 1-1. O Avaí saiu na frente, a Ponte empatou o jogo. Ponto final no primeiro tempo, Edu. Beleza, olha, Nivaldo de Sumaré, muito obrigado. Humberto de Valinhos, a Sandra e o maridão Domingos, hein? Sandra e Domingos, a Sandra disse que vai ser 2-1. E o Gui, alô Gui do São Bernardo e sua filha Maiara, que mora em Florianópolis. Muito obrigado, viu, Gui? É parte de cima ou de baixo do São Bernardo, hein, Gui? Ô, CH, no gol, o que você achou? Qual foi mais bonito? A ajeitada do Bruno Rodrigues, a conclusão do Camilo ou o escorregão do Gandula? A origem do gol na segunda-feira tem que passar, porque o Gandula também participou do gol. Para mim, o gol foi irregular. Ponto. É a minha opinião. Mas foi um golaço. Golaço pela precisão do cruzamento, pela assistência fria dentro da área de cabeça e a bomba do Camilo, né? Os 3 que sempre resolvem um problema da Ponte e do Marcelo Oliveira. Os 3. Em jogada fortuita. Porque na construção do jogo, a Ponte não foi bem de novo. Muito por conta da boa marcação do Avaí. Por uma série de aspectos, né? Uma série de aspectos. A Ponte errou alguns passes que não poderia ter errado. A bola, quando sai do zagueiro, sai sem qualidade, porque o Alisson não tem condição técnica para fazer isso. O Luiz Oyama mexeu muito a bola, mas mexeu e o Neto Moura participou pouco do jogo. O Camilo também, mas o Camilo pelo menos estava dentro da área bem posicionado para empatar o jogo. Foi um primeiro tempo regular, que tem que ser ajeitado no intervalo do jogo. Eu não acho que o Avaí vai continuar marcando com a mesma intensidade. Aliás, esse time do Avaí tem muitos problemas de ordem física. E a Ponte tem que tirar proveito disso. Errando menos passes, sendo mais intensa na mexida de bola e trabalhando mais no costado do Edilson, que é muito lento. Teve uns 20 minutos de insistência naquele lado, mas é ali que eu sei que o lado do Apodi é muito bom, mas do lado esquerdo, no costado do Edilson, pode ser uma boa oportunidade para a Ponte virar o jogo. Mas está muito equilibrado e, repito, para mim o gol da Ponte foi irregular. Já em nome de Café Moraes, o gol de empate do Camilo. Intervalo em Ponte 1, Avaí também 1. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci.
Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Vem a ponte, Apodi, pé direito, levantou na área, Bruno Rodrigues para Camilo, vai fazer, pé canhoto, bateu, é gol! Gol da ponte! Na marca de 37 minutos passados, primeiro tempo, Apodi de pé da direita fez o cruzamento na entrada da pequena área, Bruno Rodrigues de cabeça ajeitou uma bola mágica dentro da grande área, Camilo pegou de pé canhoto, bateu firme, jogou a bola no fundo do gol do Avaí e ela fez Camilo cai de joelhos do chão sagrado do Majestoso, levanta os braços aos céus. Camilo agradece aos deuses do futebol, empata o jogo no Majestoso. Camilo faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Amada Ponte Preta, Camilo, camisa 10, ele, o autor do gol, empata o jogo no Majestoso. Camilo mandando a bola no fundo do gol, fazendo a torcida vibrar, da pele até o osso, bola no fundo do gol, Ponte Preta 1, Avaí também 1, e o detalhe do gol vai ser um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Edu Pinheiro. Eu vou dar uma arrumadinha aqui no WhatsApp, dar uma alô pra rapaziada, você vai comentando, por favor, senão no segundo tempo, com bola rolando, eu falo, tá bom? Ah, tá bom então, Edu. Voltando aqui, aqueles que mandaram, viu, eu não falei, eu vou falar, tá bom, gente? Oi, Glegger, 1-1. Edu, a Ponte, na minha opinião, começou o primeiro tempo bem, né, com uma certa organização. Eu tava gostando muito tanto do Oyama quanto do Neto Moura, primeiro na contenção ali da linha de zaga, depois com a saída de bola, alguns passes ali, algumas diagonais interessantes. Eles têm essa característica, né? Os dois volantes da Ponte. E o Camilo, o que estava acontecendo? Quando a Ponte perdia a bola, a Ponte fazia 2 linhas de 4 e novamente aquilo que o Marcelo Oliveira fez aí, se eu não me engano... eu não me recordo agora a partida que foi, mas com Camilo e João Veras à frente, com o Bruno Rodrigues de um lado e o Moisés do outro, fechando a segunda linha, mas o Camilo uma espécie de atacante lá. Então ele estava um pouco distante, né, divorciado ali dos dois volantes, por isso que participou pouco do primeiro tempo.
Claro, fez um baita de um golaço, é um jogador importantíssimo e todas as vezes que pega na bola, leva perigo ao time adversário. O que a Ponte precisa é o seguinte, Edu, um pouco mais de rapidez e velocidade na saída de bola. Ela tem um bom passe, ela tem um bom toque de bola, mas não é objetivo. Precisa ser um pouco mais objetivo. Essa bola precisa entrar ali no Moisés, essa bola precisa entrar no Bruno Rodrigues, no próprio Camilo, no João Veras, né, para fazer um pivô ali um pouco mais rápido. Porque aí você consegue penetrar as linhas de marcação. Porque o Avaí é um time que vem ali, ele recompõe rápido, né? É característica também do Claudinei, essa marcação forte, né? E esse time muito agrupado, a gente percebe o Avaí muito agrupado. Um time organizado ali no aspecto defensivo. Então a Ponte precisa de um pouco mais de velocidade, né? A transição de meio de campo e ataque, aí sim, a hora que a bola entrar ali, Oyama, Neto Moura, Camilo, aí essa bola precisa andar um pouco mais rápida, porque senão dá tempo da marcação em costa, né? A gente sabe que o Camilo, ele trabalha ali por dentro e já tem 2 volantes no setor, é difícil, é complicado. Às vezes, em alguns momentos, ele sai para flutuar, mas sempre com o volante na sua marcação no individual. O detalhe também para o lado direito, agora parece que houve uma troca, né? No finalzinho agora eu percebi que o Bruno Rodrigues foi jogar lá para o lado direito, para assessorar o Apodi ali em algumas passagens. Porque o Moisés estava confundido demais. Ele ficava ali fechando o corredor para o Apodi. Pô, você tem um jogador como o Apodi, você tem uma diagonal do Neto Moura, do próprio Oyama, vem por dentro, leva essa marcação para dentro para abrir o corredor para o Apodi. É isso que é o forte da Ponte Preta. Né? Esse é o forte, então eu acho que estava faltando um pouco isso no primeiro tempo. Espero que o Marcelo Oliveira tenha detectado e organize também. A Ponte precisa um pouco mais da participação do Lazzaroni também. Chegou em algumas vezes, mas eu acho que precisa ser no tempo certo, né? O lateral, ele precisa ter o time, como tem o Apodi, né? Ele já chega no momento certo, na hora certa. Em alguns momentos teve alguns lances impedidos também do Lazzaroni. Precisa ter esse time, essa chegada, esse deslocamento, né? Desgarra da marcação e chega como um homem surpresa pelo lado esquerdo para que a Ponte possa evoluir. Na linha de zaga, eu achei que na hora do gol, o Igor Vinhas abandona o gol para tentar ali diminuir o espaço do atacante e aí tem a desorganização dos 2 zagueiros, né? O Alisson mal posicionado e o Wellington Carvalho fora da linha. Tanto que na hora que o Valdívia vai fazer o gol, ele tenta dar um carrinho ali, o W Carvalho, mas não pode. Se tá bem posicionado, se tá na linha do jeito que tem que ser feito, não toma o gol. Estamos vendo o lance aqui agora, olha lá, os 2 muito longe. Tem que estar na linha. Linha de zaga, já fala, linha de zaga, primeira linha. Os 2 mal posicionados e aí o Valdívia entrou sozinho e conseguiu fazer o gol. E quanto ao gol da Ponte, Edu, eu não sei, na minha opinião não estava irregular. A bola ficou para trás, o Apodi evolui a jogada e o árbitro tava de frente pro lance. Olha aí o lance, ó. Então quer dizer, a bola ficou para trás, ficou lá atrás no lance. E aí o Apodi consegue fazer um belo cruzamento e a Ponte faz um belíssimo gol. Então, para mim, tá tudo certo. Tem que ajustar aí algumas coisas para que a Ponte possa virar o jogo. Tem tudo para isso, viu, Edu? Tem condição, tem qualidade, tá ligada no jogo, só precisa ficar atento para não tomar o gol da forma com que tomou. Erro na saída de bola, né? Erro de passe e erro de posicionamento dos 2 zagueiros. Edu Pinheiro. Olha, um abraço aí pro José Rocha, bravo com Moisés, o Sebastião do Parque Santa Bárbara, o Ernesto Nista, o Felipe Vaqueiro lá de Araripina, o Clodô do São Bernardo, parte de cima. Falou São Bernardo, já fala de cima ou de baixo. Obrigado, viu, Clodô? O Ayrton. Oh, falta vibração, sou do Charutinho. Alô, Charutinho. E toda a sua tropa, inclusive aquele famoso Ronaldo Maia e o Fran lá em Paracatu. Olha, vai começar o segundo tempo, hein? Vai começar o segundo tempo e o show aqui vai continuar. Por enquanto, Ponte 1, Avaí também 1. E para o show continuar, é ele mesmo! Carlos Batista. Muito obrigado, meu caro amigo Edu Pinheiro, que comandou o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Tudo pronto, vai começar a etapa final. A saída de bola pertence ao time da Macaca, já que no primeiro tempo foi o Avaí quem saiu jogando. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo.
o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O segundo tempo, o time da Macaca está empatando em casa. Saiu perdendo, placar de 1-0, gol de Valdívia. E Camilo marcou o gol da Macaca, placar de 1-1. Estamos começando a etapa complementar. Bola no campo de ataque, o time da Ponte domina. Luiz Oyama enfiando para João Veras. Ele perdeu, tentou recuperar e cometeu a falta. É falta no campo de defesa, falta para o Avaí. Antônio Lupe, alguma alteração para o segundo tempo ou não? A Ponte é a mesma do primeiro tempo e eu percebo a entrada de um atacante do Ronaldo. Vou confirmar no Avaí, mas na Ponte é a mesma. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Detalhe no ar. O Avaí também é o mesmo, sem modificações, a não ser aquela do primeiro tempo. O Foguinho foi embora e o Leandrinho está no jogo. Ponto 10 Restaurante agora com WhatsApp direto para o seu pedido. Delivery 97410 6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Alô, atenção, hein? Você que está me escutando, entre lá no Facebook da Rádio Bandeirantes para concorrer a uma camisa oficial, a camisa branca, a camisa número 1 da Ponte. Esta que o Camilo está jogando, ele marcou o gol da Macaca. Entregando para Lazzaroni, domina e entrega um pouco mais à frente. Vem para Bruno Rodrigues, para Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, passa por todo mundo, tira. Afasta o zagueiro, a bola não chega a sair, vem Apodi, dominou para Macaca, para Luiz Oyama, para Apodi, pé direito, bateu cruzado, espalma Lucas Frigeri, foi na bola, tirou, mandou para fora pela linha de fundo, fez uma boa defesa. É escanteio para Macaca bater. Uma mistura de cruzamento com chute. A bola tinha endereço. O ângulo do Lucas Frigeri, que fez uma excelente defesa. Mandou a bola pela linha de fundo. A Macaca tem escanteio. Camilo tá na bola, só que o Lucas tá caído. Camilo é quem vai bater, mas o jogo está paralisado para o atendimento ao goleiro Lucas Frigeri. Ele trocou de braço, deu um tapa bonito por cima do gol. Andou para fora pela linha de fundo, caiu de mau jeito. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca mais bonita. Com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal. Com preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Camilo, cobrança de escanteio, levantou na área. Subiu, ninguém achou nada, mas também falhou. W Carvalho, a bola volta reboteada. Luiz Oyama bate de perna direita, levanta a bola cruzada na área, deu rebote, a bola voltou, sobrou pela direita e o árbitro vai parar. Vai parar o jogo para o atendimento ao Wellington Carvalho. Ele prendeu o pé na grama, está sentindo no momento em que tentou finalizar, né? Ele não conseguiu pegar a bola e ainda levou a pior, hein, Lupe? Ele coloca a mão ali na região do joelho, ali da canela direita, na tentativa de colocar a bola para o fundo da rede. Ele caiu de mau jeito, sai mancando, camisa número 34. E um detalhe, né? Para a zaga, só o Léo no banco de reservas, garoto da base. No Facebook da Rádio Bandeirantes tem uma foto, você tem que entrar lá, curtir a página, seguir, ser seguidor, curtir a página, indicar 3 amigos e você vai concorrer dentro do jogo aberto a uma camisa oficial da Ponte Preta. Oferecimento da loja 1900, a nova loja 1900, a nova loja da Macaca 1900 mais. Tem vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais, masculinos e femininos. Fica ao lado do portão monumental do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br.
Voltou. Quem voltou? W. Carvalho em campo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezoni aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Avaí 1. Olha, é o seguinte, 1-1 foi à tarde, lá em Ponta Grossa, Operário e Sampaio Correia. O Rafael Oller fez 1-0 pro Operário e o Mazinho contra. E vem a Ponte, dominou, Moisés, partiu, levou para a entrada da grande área, ingressou na área, tentou levar, caiu. Caiu e ainda vai tomar cartão amarelo. Falta de recurso técnico com a imensa dificuldade. O Moisés aí se jogou. Não fez o gol e ainda tomou o cartão, Antônio Lupi. Não, na verdade, o árbitro deu a falta em cima do Moisés. Do Zé Marcos, camisa número 4. O Moisés foi insistente. Tentou continuar a jogada, mas não conseguiu, caiu na área. O árbitro voltou e deu a falta fora da área, na origem da falta onde ela aconteceu. Camisa 4, Zé Marcos tem cartão amarelo e a Macaca tem falta. E o cartão não foi então para o Moisés? Não, foi para o 4, Zé Marcos. Zé Marcos, lateral esquerdo então, retiro tudo que eu disse, não tomou cartão amarelo. E o árbitro marcou a falta, foi no primeiro lance, né? Ele deu a vantagem, como a vantagem não se concretizou, ele optou então pelo primeiro lance. Falta para a Macaca bater, vem para a bola tomando posição para fazer a cobrança. 2 são os candidatos, Camilo e Lazzaroni. Camilo bate com a direita, Lazzaroni com a esquerda. O meu coração está pedindo gol. Barreira compacta, Camilo passou pela bola, rolou Lazzaroni, pé canhoto, uma bomba! Espalma Frigeri, que defesa! Batida de perto da canhota, Lazzaroni, uma pancada, esquentou a luva do Lucas Frigeri, ele tocou nela, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Camilo vem para a cobrança em escanteio, partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Alan Costa, tira! É novo escanteio, escanteio para Macaca bater. Quem vai para a bola é o Lazzaroni, que mandou um chute forte na falta, na boa defesa do Lucas Frigeri. Macaca tem escanteio, camisa meia dúzia é Lazzaroni na bola. Lazzaroni vem para a cobrança de escanteio, pé canhoto, levantou na área, tem falta na área. O árbitro atento, ligado, olho de lince, viu. E marcou falta para o Avaí bater, Antônio Lupi. A falta foi do Wellington Carvalho em cima do Pedro Castro, no primeiro pau. A jogada foi paralisada, a falta do zagueiro da Macaca. E que defesa do Lucas Frigeri, jogadinha ensaiada. O Camilo rolou e o Lazzaroni mandou um forte chute de falta. Ele já marcou um contra o Afogados pela Copa do Brasil. Gleger Zorzin, você que foi um dos grandes goleiros do Brasil, a sua especialidade é essa defesa aí do Frigeri, hein, Gleger? Uma defesa muito técnica, né, Batista? Ele sai do chão, como tem que ser feito, usa o braço trocado e faz uma belíssima defesa, uma bola violenta, né? Mas a defesa realmente muito técnica, grau de dificuldade 8. Olha aí, grau de dificuldade 8 é uma notaça. Bola parada pela direita, vem Edilson para cobrança de falta na lateral, no campo de ataque. Partiu, bateu, pé direito, levantou na área, surpreendeu. Opa! Igor Vinhas foi tirar, a bola veio rápida, veio veloz em cima dele, veio rodando, cheio de guizos. Ele saiu mal e ela foi do outro lado para fora, para a linha lateral, como o último toque foi de um jogador do Avaí, arremesso para Macaca bater. Uma saída estranha do Igor Vinhas, que pediu falta, mas não aconteceu nada no lance. O árbitro também não marcou nada, apenas o arremesso lateral a favor da Ponte. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores. E as maiores marcas do Brasil vai pintar. Pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Pintou.
pinta na Saci, pintou gol onde? O Oeste diminui lá no Rei Pelé, 9 do segundo tempo, o Maurício de cabeça em CSA 2, Oeste 1, mas o CSA ganhando, é o quarto colocado nesse momento. Vai pintar, Edu, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Bola no campo de defesa, a Ponte sai lá atrás, trocando passes, placar de 1-1, saiu perdendo 1-0. Valdívia, o cabeludo do time do Avaí, marcou. E depois o cabeludo do time da Ponte, Camilo, empatou. Haja cabelo de um lado e de outro. É cabelo que não acaba mais. Cabelo, cabeleira, cabeludo. Bola levantada no campo de ataque. Vem Valdívia. Chega W. Carvalho tira. A bola subiu, caiu lá atrás. Apareceu Igor Vinhas para pegar. Ele sai jogando no campo de defesa pela esquerda. Lazzaroni domina, bate de perna esquerda. Solta o jogo por dentro. Neto Moura abriu para Bruno Rodrigues, volta no Neto Moura, ele dá uma esticada um pouco mais forte para Camilo, Rente arrisca a lateral, ele tenta o passe recuado, vem Pedro Castro, tirou para o time do Avaí, Edilson aparece, o árbitro marca falta nele, é falta no campo de ataque, falta para o Avaí bater. A falta do 6-2 do Lazzaroni, o Camilo acabou perdendo a bola e o Lazzaroni teve que fazer a falta em cima do Edilson. O jogo está parado, falta para o Avaí. Carlos Henrique, o bate pesado, 11, etapa final, 1-1 e o segundo tempo em CH. A Ponte tá melhor que o Avaí. O Avaí não faz a mesma marcação ou não tem a mesma competência e a Ponte já chegou por 2 ou 3 oportunidades no segundo tempo. Eu gosto mais desta Ponte do que a Ponte do primeiro tempo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70%, pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999471980. Fica na Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ali do novo UPA do Jardim Carlos Lourenço. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezone aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Avaí 1. Sim, olha, ainda hoje, em 21h30, no Barradão tem Vitória e Cruzeiro. O Guarani joga domingo em 20h30, o Guarani fecha a rodada lá em Pelotas, Brasil e o Guarani. Olha, Wagner de Bauru, alô Wagner lá em Bauru, muito obrigado, Admir do Padre Anchieta, aquele abraço. Olha, de Chipre, lá do Chipre, que chique, o Anderson e o Luciano Canuto. Nosso muito obrigado. 13 minutos passados do segundo tempo, 1-1. A Ponte saiu perdendo. Valdívia e Camilo empatou para a Macaca. Estamos na etapa final e o time do Avaí tem uma falta a ser cobrada pela meia esquerda no campo de ataque, Antônio Lupi. Quem está prontinho para cobrar é o camisa número 2, o Edilson. É ele quem vai para a bola. 3 na barreira. Edilson parte o pé direito, uma bomba. Vai embora pela linha de fundo. Bateu forte, mas errou o buraco. Ela saiu, foi embora pela linha de fundo, longe do gol. É tiro de meta para Macaca bater. Mandou um chute forte de 3 dedos, acertou o poste de sustentação na rede do lado de fora. Tiro de meta para o Igor Vinhas. Ponto 10, restaurante aberto todos os dias no almoço com o melhor self-service. Você também pode pedir pelo iFood e Rappi e receber direto na sua casa. É isso aí. Ligue no telefone fixo 3234-4390 ou 974-10-6068. E vem embora o time da Macaca com Bruno Rodrigues pela meia direita, cochilou, perdeu, sobrou com o Avaí. Pode, deu bote, pé direito, bateu forte, mas do outro lado, não sei se tentou chutar para o gol, tentou fazer o cruzamento, eu não entendi direito qual era a complexidade da jogada. A verdade é que não deu em nada, hein, Lupi? Não deu em nada, cruzamento muito forte do Apodi, tinha poucos jogadores da Ponte também dentro da área.
lateral Edilson, camisa 2, ex-ponte na cobrança. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Oi, Gleger, pode falar. Ô, Batista, eu tô gostando da postura da ponte, tá faltando um pouquinho de aproximação, né? Nesse lance do Apodi foi nítido, né? Tá faltando aproximação. O Apodi desgarrou da marcação lá, aproxima alguém para uma tabela, para uma jogada, né? Aí o João Veras vai lá para dentro, mal posicionado, sempre dentro da área. O Camilo distante, Bruno Rodrigues também. Então tá faltando. Olha aí a ponte. João Veras dominou para Neto Moura, para Camilo. Na entrada da grande área para Moisés, prendeu o pé direito, bateu, deu rebote, voltou, Camilo dominou, rolou, vem para a bola, Bruno Rodrigues, pé direito, bateu na trave. Espalma Frigeri. Mais uma grande defesa. A batida de Bruno Rodrigues com o lado interno do pé direito. O Frigeri estava nela. Ela tocou no poste, foi embora para fora pela linha de fundo. Em escanteio para Macaca bater. A visão de jogo do Camilo é extraordinária. Ele viu a ultrapassagem do Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo e fez o passe. Finalização precisa do camisa 11. O Lucas Frigeri mais uma vez faz um milagre no Moisés Lucarelli. A bola ainda pega na trave e sai pela linha de fundo. O Macaca tem escanteio. Escanteio para Macaca. 16 minutos passados. Goleiro Lucas Frigeri fica sentindo ali a altura da costela. Passa a mão acima da costela, quase lá no sovaco. Isso. Não sei não, hein? Cada defesa é um drama. É, a cada defesa ele fica ali naquele migué, naquele cerca Lourenço, para esfriar o jogo. É escanteio, vem para a bola para fazer a cobrança. Camilo, autorizado, partiu, pé direito, levantou na área, bola fechada, chegou, tirou, afastou, vem W Carvalho, tocou na bola, ela deu na defesa, voltou Bruno Rodrigues, pé direito, bateu em cima do zagueiro, voltou Camilo, parou, rebote, levantou na área, subiu Betão de cabeça, tira, mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança, tem pressa o time da Macaca. Moisés, o árbitro fica ali conversando com os jogadores do Avaí. Betão é experiente, é catimbeiro. Time da Ponte vai com tudo, vai para cima. Apodi cobrando arremesso lateral. Moisés, pé direito, cruzou na área. Moisés é água de salsicha, né, velho? Buzina em avião, não acrescenta, não serve para nada. O time inteiro da Ponte despejando potência na entrada da área. Ele cruza lá em cima do goleiro. Explica isso aí, hein, Lupi? Não tem explicação, Batista. Ele até trocou, né? Deixou o Apodi fazer o arremesso lateral e ele fez o cruzamento péssimo. Lá vem a Macaca. E vem a Macaca. João Veras dominando, soltando para Moisés. Ele tenta o drible, conseguiu, articulou, fazendo o lançamento para Bruno Rodrigues. Não conseguiu dominar. A bola também veio muito forte do Moisés. Apareceu lá atrás o zagueiro para afastar. Chega, tira, afasta, bate. Alan Costa joga para fora. É arremesso lateral para Macaca bater. Tem pressa, cobra. Vem Camilo, dominou para João Veras na entrada da área, puxou, arrumando para a perna direita, rolou atrás Luiz Oyama, Camilo, pé direito, bateu para fora, por cima do gol. Ele se lamenta, bateu de pé direito, mas pegou muito embaixo da bola, ela subiu, saiu sem perigo. É tiro de meta para o time havaiano bater. Depois de um toque de letra do Luiz Oyama, que ajeitou para o Camilo, que tentou ali o ângulo esquerdo, só que pegou muito embaixo da bola. Tiro de meta para o Lucas Frigeri. Vá conhecer a nova loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso, vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. Neto Moura abriu o jogo na ponta canhota, vem Bruno Rodrigues, perdeu, foi absorvido, tragado pela marcação. O Batista, que tirando do time do Avaí. Pois não, CH, pode falar. Aquele último escanteio ali,
que acabou sobrando um grande borogodô, foi pênalti, hein, para a Ponte. Olha a mão do zagueirão lá na cabeça do W. Carvalho. E o juizão tá de frente. Não marcou porque não quis. Ponte prejudicada. E para você, Gleger, Zorzinho, viu pênalti neste lance? Pênalti claro, Batista. Pênalti claro, portanto, o braço na bola, a bola levantada, né? O zagueiro não ia chegar com o braço levantado, jogou vôlei lá dentro da área, deu uma cortada, portanto não está na regra, não é permitido na regra jogar com a mão, portanto pênalti claríssimo para o time da Macaca que o árbitro Cegueta acabou não vendo. É arremesso lateral para o time do Avaí pela esquerda. Chega lá atrás Alisson para afastar, tira, joga para fora, novo arremesso lateral. É arremesso pela esquerda, vem Zé Marcos para fazer a reposição lá pela esquerda. Para Valdívia, para Zé Marcos, meteu o pé canhoto, levantou a bola cruzada na área. Tá valendo nada isso aí, olha lá. A bola havia ultrapassado a linha lateral, é arremesso no campo de defesa para Macaca, bateu Antônio Lupi. Ela fez a curva pelo lado de fora e por isso o lance foi paralisado, mas o Avaí vem pro ataque. Avaí vem de novo, Valdívia dominando no bico esquerdo da grande área, vai pro fundo, placar de 1-1. Ele tentou girar numa jogada de efeito em cima da bola, perdeu, tira, afasta lá atrás do campo de defesa, a Ponte vem com João Veras. Ele não conseguiu dominar, chegou Betão, tirou e afastou, Avaí se manda, vai pro campo de ataque, Pedro Castro, pé direito, bateu Igor Vinhas. Em 2 tempos, uma bola forte, venenosa. Teve que usar 2 tempos Igor Vinhas para defender. E defendeu, repondo rapidamente a bola no jogo. W. Carvalho tocou uma bola forte na lateral. Se vira como pode. Anzarone soltou o jogo para Camilo. Volta no W. Carvalho. Bola curta por dentro. Vem para Luiz Oiano, jogando entre os 2 zagueiros. Abriu para Alisson. Dali para Apodi. Ele domina no campo de defesa. Ele perto direita, rolando na lateral. Moisés busca o serviço no campo defensivo. Para Neto Moura. No campo de ataque. Bom passe para Luiz Oiano. Abriu. Vem para Moisés. Penetrou na área. Recolheu. Vai para cima da marcação. Pé direito. Uma bomba. Espalma. Lucas Frigeri. Moisés, uma pancada firme, bola dura, difícil, cruzada, uma defesa, um milagre, tirou, mandou para fora pela linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. Eu já perdi as contas dos milagres do Frigeri. Camilo na bola. Camilo cobrando o escanteio, rolou na entrada da área. Vem pra bola, Bruno Rodrigues bateu, deu na zaga, voltou, o rebote de Moisés, ele erra o passe, tirando lá atrás Valdívia, W. Carvalho, na marcação, na saída de bola, vai tomar cartão. Cartão amarelo para W. Carvalho. Pois não, CH, pode falar. Tá na hora de um fato novo, tá na hora de G. Pato. Velocidade do lado direito, apesar desse lance, o Moisés não tá legal na partida. Agora é a hora do Patinho entrar no jogo para incendiar a partida. Tem um atleta azulino caído ali. O árbitro autorizou o departamento médico para atendê-lo. Vai entrar em campo já já. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Detalhe no ar. Alisson e Wellington Carvalho. A zaga da Ponte amarelada neste momento. Quem está caído é o Zé Marcos, lateral esquerdo do Avaí. Daqui a pouco o Claudinei Oliveira vai mexer 2 vezes na equipe. Zé Marcos está sendo retirado de maca móvel do estádio Moisés Lucarelli. Corpo em deslocamento. De dentro do gramado para fora do gramado. Vai ser atendido não, vai mudar, hein? O Zé Marcos não tem condições, vai mudar o técnico do Avaí. E o Ramon, camisa 36, está no jogo. Zé Marcos com a 4 está fora. Ramon, 36, está no jogo, também lateral esquerdo. E daqui a pouco o Ronaldo também já está prontinho para entrar. E o Gaston Rodrigues está indo embora. Gaston Rodrigues com a 9 está fora. 13, Ronaldo
tá no jogo. Ronaldo, camisa número 13 no lugar do Gastão Rodrigues. E entrou também Ramon no lugar do Zé Marcos, lateral esquerdo. Saiu machucado, contundido, retirado de maca móvel. Camilo domina a bola no campo de defesa, passa rápido pela esquerda, se mete pela ponta. Bruno Rodrigues dominou, desistiu de atacar, voltou a bola, centralizando o jogo, tocando para Camilo. Camilo para Neto Moura, adiantou demais a bola, tira lá atrás, é defesa do Avaí. A bola volta para Apodi, mais plantado agora pela direita, não foi profundo, a bola para a linha lateral. Apodi tentou um passe, a bola saiu, é arremesso para o Avaí. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, domina Camilo no círculo central. Soltura de bola na ponta. Vem Bruno Rodrigues, pé direito, cruzou na área para João Veras. Fez um movimento, subiu, tentou encostar a cabeça na bola. Ela passou por cima da cabeça dele e o Frigério pegou. Pegou o Frigério e já repõe no jogo, seguindo com o giro do placar. Majestoso, Ponte Preta 1, Avaí também 1. Alô, Edu Pinheiro. Sim, à tarde em Operário 1, Sampaio Correia também 1. Estamos no segundo tempo de CSA 2, Oeste 1. 20h30 tem Vitória e Cruzeiro. Olha lá no Parque Prado, 3 grandes ponte-pretanos, hein? O Vini, o Xande e o Augusto. Lembrando aqui o Bruno Marque. Atenção, Gui! Alô, Gui do São Bernardo e sua filha Maiara lá em Florianópolis. O nosso muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Placar de 1-1. A Ponte saiu perdendo no primeiro tempo pela 17ª vez nesta bezona. A Ponte saiu perdendo e depois Camilo empatou. É o placar do momento, 1-1. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Gleger Zorzin, placar de 1-1, estamos com 27. É aquele momento, a encruzilhada do jogo. O que fazer em Gleger? Olha, Batista, tentar aí alguma alternativa, né, que tem no banco aí. A Ponte é melhor na partida. O goleiro do Avaí fez 3 defesas monumentais nesse segundo tempo. Para mim, o homem do jogo. Olha a macaca aí, Batistão. Domina, vem Camilo, recolhe, estufa o peito, tentou o passe, deu na defesa, a bola voltou, dominou Luiz Oyama para Bruno Rodrigues, pé direito, bateu, a bola não fez a curva que ele pretendia e foi embora. À esquerda de Frigério, tiro de meta para o Avaí bater. E ficou bravo o Bruno Rodrigues, soltou até um palavrão depois de um belo passe do Oyama, que achou o Bruno Rodrigues livre pela esquerda, mas ele não foi bem no chute. Tiro de meta pro cara do jogo, Lucas Frigério. Vai, Gleger. Você vê que a transição melhorou, né? Tá com mais velocidade, a Ponte chega com qualidade. O Camilo encostando um pouco mais ali nos homens de meio de campo. Uma boa partida do Oyama e também do Neto Moura. Precisava só dar uma mexida ali. Eu também tentaria aí o Guilherme Pato. Tentaria trocar o João Veras aí, ou o Vanderlei ou o Peixoto. Eu colocaria o Vanderlei. Acho que tem um pouco mais de mobilidade para ver se a Ponte consegue botar a bola na rede, Batistão. Valdívia domina lá pela ponta canhota, placar de 1-1, está com a bola o time do Avaí. Leandrinho dominando, entregando para Ramon, ele trabalha o jogo lá pela esquerda, volta na defesa, vai começar de novo. Betão, capitão do time do Avaí, domina, soltando o jogo pela direita. Edilson bate, ele perto da direita, levantou para Ronaldo na área, pé direito, bateu cruzado, o passe vai embora. Pra fora pela linha de fundo, como é que deixa esse cara livre aí dentro da área, esse camisa 13 do Avaí em Lupe? Não pode deixar o Ronaldo livre. Ele foi destaque do Santo André no Campeonato Paulista, foi o artilheiro, foi pro esporte, agora tá no Avaí. Livre, leve e solto, girou o corpo e bateu pra sorte da Ponte, bateu mal pela linha de fundo. Esse Ronaldo aí é aquele que o Vadão descobriu. É, aquele mesmo. É o mesmo, esse cara é chato, hein?
e é competente como centroavante. É bom tomar cuidado. É bom tomar cuidado, ele está no banco do Avaí, mas realmente é um centroavante que marca muitos gols. E vem bola no contragolpe, domina Moisés pela direita. Recolhe, tenta passar em cima da marcação, chega lá atrás, desarma, tira, afasta a retaguarda do time do Avaí. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar. Na Saci, acesse sacitintas.com.br. Luiz Oyama para Camilo, a ponte vem embora. Neto Moura domina pela esquerda, faz o passe aberto na soltura pela ponta para Bruno Rodrigues. Domina, levanta a cabeça, corta a luz de Camilo. Penetrou, veio por dentro. O árbitro não marcou a falta, vem para a bola. Camilo dominou, soltando para Neto Moura. Abriu bem para Bruno Rodrigues na ponta, recolheu, devolve a bola outra vez pelo setor esquerdo. Rente arrisca lateral para Lazzaroni, para Bruno Rodrigues, para Neto Moura, saiu da marcação, virou na perna direita, bateu para o gol, pega Lucas Frigeri. Batida de Neto Moura, pé direito, Frigeri fez a defesa. Fez a defesa sem rebote, Lupe. Essa ele não teve tanto trabalho, mas foi um bom chute do camisa número 7, do Neto Moura, muito longe da bola, do gol. E vem aí Pedrinho. Pedrinho, camisa número 27, vem para o jogo. Garoto da base. Moisés com a 21 tá fora. Moisés 21 tá fora. Pedrinho, 27 no jogo. E aí, CH, essa alteração. Pedrinho está entrando no lugar do Moisés. Vale a substituição. Moisés está mal, tinha que sair. Agora o Pedrinho é garoto, conheço pouco. Mas se o treinador está apostando, voto de confiança. Deve colocar velocidade ali do lado direito. Gostei de quem saiu. É falta pela direita, cobra Edilson, levanta a bola do outro lado, de uma extremidade a outra, virando pela ponta canhota. Se manda Ramon, tentando a passagem pela esquerda, arranca no campo de ataque, vem Leandrinho, a marcação em cima dele, a bola volta pela esquerda, Ramon tenta o cruzamento, a bola vai para fora, para lateral, ricocheteou, batendo nele, arremesso lateral é pela direita para Macaca. E aí, Gleger, a alteração da Macaca, entrou o menino, o garoto da base, Pedrinho. Sempre muito bom, né, Batista? Os meninos da base, aí tomara que a ponte consiga evoluir. Tava precisando mexer do lado direito de ataque. É, um outro que não está bem aí é o João Veras, né? Apesar de ser centroavante sempre é necessário mantê-lo em campo, porque uma hora ou outra ele acaba achando o gol, mas é um cara enrolado, rapaz. A coisa não vai, entendeu? É um jogador, neste jogo pelo menos, é azamboado, sabe? Azamboado, sabe? Zamboa, sabe o que é zamboa? Não. Zamboa é uma fruta, tipo uma laranja grande assim, mas que não tem gosto nenhum, gosto de isopor. Camilo domina, recolhe, faz o passe na entrada da grande área para Bruno Rodrigues, para Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, chega, tira, Alan Costa. A bola vai para fora, para a linha lateral. É cobrança de arremesso para Macaca. Placar de 1-1. Vai mudar outra vez em dose dupla o time do Avaí. Claudinei Oliveira vai processar mais duas alterações no time de Santa Catarina. E arremesso lateral para Macaca bater com Lazzaroni pela esquerda. A alteração, a primeira já foi. A primeira já foi o 18. O 18 é o Jean Martin. Jean Martin tá fora e o 18 é o Luan Silva. Luan Silva com a 38 tá no jogo. E o Valdívia com a 10 foi embora. E o 17, Vinícius Leite, também tá no jogo. Qual o número do Luan Silva? Ele tem a 38. 38, arremesso lateral, cobra, Lazzaroni lançou lá na entrada da grande área, tira, afasta lá atrás, vem Luan para fazer o toque, tocou na frente, o time da ponte veio para matar a jogada, o árbitro parou, marcou uma falta do Ronaldo, é falta para Macaca bater, vem para a bola Neto Moura para fazer a cobrança em cima da risca, da metade do campo, recua, vem para Apodi no campo de defesa, bate de perna direita, abriu lá pela ponta direita, placar de 1-1, o time da ponte saiu
saiu perdendo e depois empatou com o Camilo. Camilo, autor do gol. Pedrinho já entortou, ele é liso. Partiu na velocidade. Ramon chega, tá o bote, tira. Pedrinho foi pro solo. Tira Ramon, sai jogando pro time do Avaí no campo de defesa. Marca Camilo. O árbitro parou, marcou falta no Camilo. Falta cobrada. Tem pressa, sai jogando de forma errada o time da Macaca. Olha, é o seguinte: quem tem pressa come cru e frio. Se tem uma falta lá no campo de ataque, pra que bater com essa pressa e totalmente o time desorganizado, hein, Lupe? Poderia ter colocado a bola na área, né? Dois jogadores altos, tanto o Wellington Carvalho quanto o Alisson, o próprio João Veras. Bateu a falta, errado, bola a favor do Avaí. E vem lá atrás o time Ponte Pretano para sair jogando. O Alisson recua na fogueira para Igor Vinhas. Voltou para Alisson, ele bate, ele aperta a direita e usa o corpo do adversário para ganhar o arremesso lateral. Pergunta no ar. Lupe, por gentileza, tire a dúvida do nosso internauta Alexandre Batista. Pois não. Que deve ser parente do Carlos Batista. Mas a pergunta é a seguinte: por que toda vez que a câmera da TV ela foca no Marcelo Oliveira, ele está coçando a cabeça? Há preocupação, né? Sinal de muita preocupação, até porque o Batista tem uma tese e muito bem defendida, que é o pisando numa chapa quente. Pedro Castro dominou na entrada da grande área. Chega a marcação, tira, afasta a ponte, vem com o Oyama para fazer o lançamento no campo de ataque. Zagueiro tirou de cabeça, a bola voltou, dominou Bruno Rodrigues, encarou no mano a mano, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para tirar o zagueiro, bola na entrada da área, falta! Pedrinho é liso, ele já ia levando vantagem em cima do zagueiro, o zagueiro deu nele, por trás, empurrou, falta perigosíssima para Macaca bater. E a falta aconteceu, na entrada da meia-lua, o Pedrinho pegou o rebote e foi empurrado. Ali com a cintura do zagueiro do Avaí, é uma falta que leva perigo. O Lazzaroni quase fez, o Camilo também está por ali. É uma boa oportunidade da Ponte virar o placar e tem cartão para o Frigeri. Frigeri tomou cartão amarelo por reclamação. E aí, CH, essa falta aconteceu ou não? Falta clara. E para você, Klenger, foi falta aí, o Frigeri está reclamando, até tomou cartão. Pedrinho foi puxado, falta clara. 36 minutos passados da etapa final. Time da Ponte vai pro gol da virada. Saiu perdendo pelo placar de 1-0. Gol de Valdívia no primeiro tempo. Camilo com uma jogada extraordinária. Mais uma do Apodi, que levantou na cabeça do Bruno Rodrigues. Ajeitou dentro da grande área. E o Camilo fez de canhota. Tem uma coisa errada, depois eu falo. Vem pra bola para fazer a cobrança. 3 homens estão ali para fazer a cobrança. Lazzaroni arma, aperta a canhota. Vamos ver quem é que vem. Partiu Bruno Rodrigues, pé direito. Bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, pela inclinação do corpo. Quando bateu de perna direita, a bola veio fazendo uma curva. Eu vi a bola lá dentro, mas a curva não se completou. E ela passou lambendo o poste, raspou a trave e foi embora. Tiro de meta para o Avaí bater. E o detalhe é que o Bruno Rodrigues já estava até saindo para comemorar o gol. Só que faltou muito pouco. Isso aqui, ó, para a curva e a bola morrer no fundo da rede do Lucas Frigeri. Tiro de meta para o goleiro do Avaí. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Detalhe no ar. Tinha de errado na falta, é que a falta foi feita na linha ali da meia-lua. O árbitro deu a falta 3 passos para trás. E vem o time do Avaí. Ronaldo domina dentro da grande área, virou, bateu, marcado, pressionado por Alisson, tira, afasta lá atrás da defensiva do time da Macaca. Lançamento comprido do campo de ataque para Bruno Rodrigues. Ele chegou, não conseguiu dominar. Edilson, experiente, chegou, tirou, afastou, vem Bruno Rodrigues, deu o ponte, o árbitro parou, marcou falta para Macaca. É falta no campo de ataque, tem pressa Camilo para fazer a cobrança. Vem para dentro do
círculo central. Luiz Oyama fez um passe completamente equivocado. Luiz Oyama deve ter algum problema de visão, cara. Especialmente em jogos noturnos. Tem um jogador da Ponte assim deslocado, livre, e ele taca a bola em cima do adversário. Não é possível que ele não estava ali, né, vendo aonde estava o jogador do time Ponte Pretano. No contragolpe, o árbitro marca falta para o time do Avaí. É falta lá no campo de ataque para o Avaí bater. Para conhecer a loja 1900 mais da Ponte Preta, é só comparecer no estádio Moisés Lucarelli, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal. Com preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem aí no seu bolso. Vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. Volta para o Avaí, Edilson, partiu o pé direito, bateu longe para fora pela linha de fundo. A bola saiu, foi embora, é tiro de meta para a Macaca bater. E mexeu a Ponte Preta, 7, Neto Moura foi embora. Neto Moura com a 7 tá fora. 29, Matheus Peixoto tá no jogo. E aí, CH, o que pretende o Gargamel? Ele pretende jogar, o que o time dele sabe fazer bastante, né? Joga a bola para dentro da área com 2 centroavantes lá na frente. Eu não faria essa mexida. Gargamel é o Marcelo Oliveira. Você viu? Ele é a cara daquele personagem, o Gargamel. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery. 974 10 60 68. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Saiu um amarelo ali, hein? Saiu para o 6. Lazzaroni, lateral esquerdo da Ponte. E o que ele fez, hein? Ele fez uma falta, parou o contra-ataque do Avaí. Então tá bom. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafemorais.com.br. Mais um minuto. Mais um cartão para o Ramon, camisa 36. Vai para a bola pela direita para fazer a cobrança. Achei que já estava com 45 também. Perdão. Seria pouco. Partiu, vai para a bola, Camilo levantou na área, subiu Matheus Peixoto de cabeça. Cabeceou errado, o Bruno Rodrigues ainda tentou ir para a linha de fundo, mas não chegou, a bola saiu, foi embora. É tiro de meta no campo de defesa. Assistiu os Smurfs, hein, ô Lupe? Assistia sempre. Era um dos meus desenhos favoritos, realmente. Parece muito Gargamel. E quem que você gostava mais? Eu gostava do Gargamel. Eu sempre gostei mais do rapaz que era do mal, né? O Batista. Pois não, Gleger. Já ouviu falar do esquema 4-2-4? Esse é o esquema do professor Gargamel a partir do momento que ele fez essa mexida. Coloca uma linha de 4 à frente, o Camilo vai recuar um pouquinho ao lado do Luiz Oyama para fazer o meio de campo. E a primeira linha, a Ponte num esquema bem agressivo. Tomara que dê certo. E vem a Ponte no campo de defesa. Pedrinho puxando um rápido contra-golpe pela direita, mas adiantou demais. Adiantou demais a bola. Vem lá atrás, afasta o time do Avaí. Lançamento no campo de ataque para ninguém. Lançamento era para o Ronaldo. Vem Igor Vinhas. Bate de perna esquerda, tira dali, levanta no campo de ataque. Bruno Rodrigues, a falta por trás. Falta para cartão, hein? Ele fica sentindo ali uma dor nas costas. Quem estava com ele era o Edilson. O Edilson chegou para valer. Chegou, usou o braço, deu ali nas costas do Bruno Rodrigues, que está caído e reclamando. O Edilson, que é experiente, viu que o árbitro correu em direção a ele porque foi uma falta feia. Ele desabou, caiu no gramado, mas está tudo bem com ele e deu certo, porque ele não recebeu o cartão amarelo. Imita a Smurfette aí, ô Lupe. Eu não vou fazer isso, né, Batista? Eu gostava da Mamãe Smurf. Mamãe Smurf, E também do Zangado.
Eu gostava do Papai Smurf. Papai Smurf. Ô, Papai Smurf! Domina a bola pela esquerda, vem Bruno Rodrigues rolando para Luiz Oyama. Ele domina, foge do trânsito para fazer o passe lá pela direita no campo de defesa. Vem para a bola. Alisson levanta, ele perto da direita no campo de ataque para Apodi, pé direito, cruzou na área. Alan Costa vem de cabeça, tira. A bola voltou, Bruno Rodrigues, pé direito, bateu pro gol. Vem de soco. Lucas Frigeri tirou, voltou, Alisson bateu. Alisson jogou torto e sem rumo. Bateu a esmo, mandou quase fora do estádio. É tiro de meta para o Avaí bater. Tentou resolver o Alisson, mas não foi feliz. De longe chutou, a bola quase pegou ali no Moisés Lucarelli. Tem mais uma alteração na Ponte Preta. 10, Camilo tá fora, 19, Pato. Guilherme Pato com a 19 tá no jogo. Ô Batista, com todo respeito, daqui a pouco o Gleger pode falar, mas agora o esquema tático da Ponte é o seguinte: não tem esquema tático. O esquema tático agora é o cavalo louco. Sabe o tal do cavalo louco? Aos trancos e barrancos. Você solta o cavalo louco lá e vê o que vai acontecer. O cara coloca o Pato a 44 minutos do segundo tempo. Carreta desgovernada. Tá de brincadeira. Oi, Gleger. Famoso esquema carreta desgovernada. Isso, exatamente, é isso aí, é carreta desgovernada, trem sem freio. Tanto pode tomar o gol da derrota quanto fazer o gol da vitória. Esperamos que seja o gol da vitória. É arremesso lateral, vem Lazzaroni, está autorizado, levanta a bola na frente, Matheus Peixoto tira, bate, ele perto da direita, lançando por dentro pela meia esquerda. Placar de 1-1, o time da Ponte tenta descer com tudo. Os jogadores todos desgovernados, correndo cada um para o lado. É uma confusão gigante lá no ataque. Vamos ver se dá certo isso daí. A Ponte tem que vencer o jogo. É o que dizia o Eli Carlos, certo é o que dá certo. Pato lá na frente, marca a saída de bola. Alan Costa recua, chama o goleiro. E o João Velas vai para cima do goleiro. Goleiro tira para Alan Costa, ele bate, ele perto da direita, isola, manda a bola no campo de ataque, subiu ganhando. Lançamento na entrada da grande área, chega, tira lá atrás. 5. Afasta Alisson, a bola saiu pelo setor esquerdo, vem Bruno Rodrigues, girou em cima do próprio eixo, saiu da marcação tripla em cima dele, lance bonito. Tocou para Oyama, pé direito, lançou, não é possível. O Oyama tá com palhaçada, velho. 4 jogadores da Ponte que ele podia passar a bola, ele jogou em cima do jogador do Avaí. Eu não consigo entender. Mesmo que eu viva 1000 anos, vou conseguir entender um passe errado desse na vertical quando o time está realmente atacando. É profundamente lamentável. Dói até o meu rim. Lá atrás vem o time da Ponte para tentar afastar uma bola. A bola voltou, o Avaí tem a posse de bola. Bola aberta, Ramon partiu, vai para a ponta, tentou o cruzamento. Encontrou a marcação do Alisson, tira, a bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, vem para fazer a cobrança, vai tomando posição, Ramon. 47, vamos até 50. Olha aí a ameaça letal. Avaí na área, na cobrança de arremesso lateral. Veio pra bola, tocou Ronaldo, voltou, a batida entrou, é gol! Gol! Do Avaí! Formosa, cheia de graça. Na marca de 47 minutos, segundo tempo, eu disse a ameaça letal. Ramon levantou usando a força do braço, a bola na área para Ronaldo. Aí a bola veio reboteada na entrada da área, Leandrinho de pé direito fuzilou e mandou a bola no fundo do gol da Macaca. Leandrinho, camisa número 21. Avaí faz o segundo. Avaí 2, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol é seu, diz aí Antônio Lupi. Um castigo para a Ponte Preta que não conseguiu passar pelo Lucas Frigeri.
O Avaí, que pouco atacou no segundo tempo, mais uma vez, em uma jogada de bola parada, de um arremesso lateral, consegue marcar o gol que, por enquanto, dá a vitória para o time catarinense. Leandrinho, camisa 21, faz o segundo do time catarinense. CH, eu disse que o esquema cavalo louco tanto podia fazer o gol da vitória como tomar o gol da derrota. O jogo não terminou ainda, mas a Ponte tomou o segundo gol do Avaí. E conseguiu tomar, né? Porque o Avaí foi 2 ou 3 vezes no máximo no segundo tempo. O Marcelo Oliveira se perdeu completamente nas mexidas. A Ponte, que fez até os 20 minutos um jogo interessante, criou 3 oportunidades, mas a hora que precisa do seu treinador, o seu fraco treinador, acontece isso. Ele desarrumou o pouco que estava arrumado e a Ponte está perdendo o jogo. Lamentável, Batista, lamentável o trabalho do Marcelo Oliveira. A manutenção do Marcelo Oliveira ultrapassa os limites da lógica no futebol. É inexplicável, porque há tempos, não é agora, né? Não é agora, há tempos que a Ponte vem dando mostras de que estava em queda livre. Bem, Bruno Rodrigues tem aí um último sprint, talvez para empatar o jogo, menos mal para quem está perdendo. Lançamento para dentro da grande área. Luiz Oyama subiu, não achou nada, a bola voltou sobre o W. Carvalho na frente marcando. Tomou, tirou, tocou para Pato, para W. Carvalho lançou para Bruno Rodrigues, imaginando que ele estivesse na ponta canhota, mas não estava. Apita o árbitro. Termina. Final de jogo no Majestoso. Derrota da Macaca, uma derrota dura, uma derrota doída. A Ponte perde em casa, saiu perdendo por 1-0, gol de Valdívia no primeiro tempo. Camilo encontrou o gol de empate ainda na primeira etapa. E no finalzinho do jogo, Leandrinho marcou o gol da vitória do time havaiano. Avaí 2, Ponte Preta 1 e vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, abraçando aqui os amigos, o José Francisco lá de Catanduva disse que esse goleiro aí do Avaí, que é o Frigeri, né? Ele jogou na Catanduvense, Edu, por isso que ele é bom. Obrigado, Zé Francisco. Geraldo Silvestre, da Vila Miguel Vicente Cury. João de Sumaré, chegou até a postar numa virada da ponte. Leonardo, lá do Ceará, falou o nome dele, não entendi a cidade do Leonardo. Mas obrigado, viu, Leonardo. Aí do Ceará, interiorzão do Ceará, o Paulo Lupe, lá de Colatina, Espírito Santo. Ele é seu parente, ô. Você tem parente lá em Colatina, Lupe? Paulo Lupe? Não, que eu saiba não, Edu. Não tem, Ele falou, pô, tem um Lupe que eu vi aí, é o nosso repórter, viu, Paulo Lupe? Muito obrigado, viu? O Valdemir Soares, do Jardim América, lá do Rio de Janeiro, novo ouvinte, seja bem-vindo, nosso muito obrigado. O Lucena de Campinas, é isso aí, no mais, muita bronca aqui pelos lados da ponte. Vamos lá, daqui a pouco opinando o CH e Greger Zorzin. Oi, Lupe! Edu, o Leandrinho, autor do gol do Avaí, fala, não vai falar não, já foi. Já fez o gol, beleza, vai embora. Daqui a pouco a gente vai ver se alguém da ponte vai falar. Acredito que sim, o Camilo. É um dos melhores jogadores em campo pela Ponte, mas não conseguiu evitar essa derrota por 2-1. E ele fala o porquê dessa derrota e se a Ponte ainda continua viva nessa briga pelo G4, que fica cada vez mais distante a cada rodada que passa na Série B do Campeonato Brasileiro. Fica difícil falar porque é um resultado que realmente se torna as coisas difíceis, né? Pela aproximação que a gente ia ter ali próximo do G4. Trabalhar, ver os erros. Controlamos o jogo, é assim que está iniciando as partidas e em situações de detalhe a equipe do Avaí acho que não estava tentando nos dar perigo e acho que 2 lances bobos e talvez o pênalti também não marcado pelo juiz, né? Acho que bateu na mão no escanteio, poderia ser um resultado diferente. Agora é consertar as coisas e tentar buscar as vitórias fora, que é importante. É difícil, né? Até o Camilo, para falar, fica complicado porque não tem muita explicação. Mais uma derrota, segunda derrota seguida da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro e o G4 cada vez mais longe, Edu.
Vamos lá, vamos comentar então, gente. É o seguinte, olha, você pode participar, acho que dá tempo. É lá no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas no Facebook, valendo uma camisa da Ponte. Já o sorteio, você tem que curtir a foto, indicar 3 amigos. Daqui a pouco o sorteio valendo uma camisa da Ponte. Olha, é o seguinte, vamos lá, CH. Então 1-0 Valdívia fazendo prova aí a 33 do primeiro tempo. A Ponte empatou com o Camilo a 37. Uma bela ajeitada de cabeça do Bruno Rodrigues, mais uma assistência. Segundo tempo, várias finalizações da Ponte, boas defesas do goleiro do Avaí, boas cobranças de falta, teve bola na trave, teve um pênalti que não foi dado para a Ponte a 18 minutos, a mão aí do Zé Marcos. Mas no finalzinho, cobrança de lateral, o Ronaldo, que passou pelo Guarani em 2012, escora e Leandrinho bate fazendo 2-1 Avaí, CH. Tudo estava indo bem até que ele mexeu no Neto Moura. Ele começou a inventar, eu não entendi o que ele quis fazer. Colocar 4 atacantes, era simples, era só mexer no João Veras. Já tinha mexido no lado do campo, tirando o Moisés, colocando o Pedrinho, que em 2 jogadas fez muito mais que o Moisés no jogo todo. Era simples o que era, não tinha que mexer mais. Já que ele optou pelo Pedrinho, era só trocar o centroavante e continuar até o final da partida do jeito que continuou. E não pode tirar o Camilo, cara. Você não tira o Camilo de jeito nenhum, a não ser que ele saiu machucado, que me parece não consta. Então, o que acaba aflorando é o péssimo trabalho do treinador. Apesar de ela ter tido um desempenho aceitável, regular no primeiro tempo, bom em 20 minutos do segundo tempo, mas o Avaí estava louquinho para empatar o jogo. O Avaí não incomodou a Ponte. O Avaí era jogo bom de ganhar. Era um jogo especial para ganhar. E a Ponte conseguiu, com todo respeito, perder para o Avaí, que estava perdendo, pedindo pelo amor de Deus para perder o jogo. Segundo tempo estava cansado, tanto é que o Claudinei tratou de fazer as 5 substituições bem rapidinho, porque os caras estavam pregando. E a Ponte estava bem fisicamente, mas aí vem o seu treinador e faz o que ele fez, jogar com 2 centroavantes. Isso não existe, ele não consegue treinar o time dele defensivamente para não tomar gol de cobrança de lateral de novo. Ele vai fazer o time dele jogar com 2 centroavantes. É muita pretensão do seu Marcelo Oliveira. Então é o seguinte, para não ser repetitivo e para não ficar chato, né, o bate-papo da gente pós-jogo, eu quero dizer o seguinte, não tem mais, já passou da hora, quem me acompanha todo dia sabe, já passou da hora de agradecer o Marcelo Oliveira, com todo respeito, professor, não dá mais para continuar. Os jogadores, você percebe, né, colocar um jogador a 44 do segundo tempo, o jogador fica a pé da vida, Edu. E todo jogo ele faz isso, todo santo jogo, e o grupo vai ficando enfurecido com ele. É por isso que os caras não executam, porque os caras ficam chateados. Poxa, mexe até 30 minutos, meu Deus do céu. Isso é o quê? Falta de convicção. É treinador que treina mal o time, que conhece mal o elenco. Então é o seguinte, agora a palavra é com a diretoria. Se ela não demitir o Marcelo Oliveira, nós vamos beirar a insanidade futebolística. Porque não é possível suportar uma situação como essa. Hoje a Ponte pratica um dos piores jogos, uma das piores atuações de toda a Série B. Não dá mais para sustentar. Ou se arruma um fato novo, eu não sou a favor de demissão, mas desse jeito, continuar desta maneira, não é legal, não é racional. Então, ou a Ponte toma uma... Eu já acho que não dá mais, tá? Eu não acho. 10 jogos você tem que ganhar. Nós temos 10 jogos, né, Lu? 10 jogos, 30 por jogar. 10 jogos. 30 por jogar. Tem que fazer 24 pontos. Em 10 jogos tem que ganhar 8, esquece. Deixa o Fabinho Moreno ir até o final do campeonato, ou traz um milagreiro aí, para fazer o que ninguém conseguiu fazer com esse time que tem muito problema também. Tem muito jogador que tem responsabilidade. Só que agora a palavra está com a diretoria, não dá mais para o Marcelo Oliveira continuar, Edu. Muito bem, 2-1 venceu o Avaí, gol aos 47 do Leandrinho em Gleger. Olha, Edu, parece que, né, pode ser até uma loucura tá dizendo isso, mas
até que a Ponte ele não desorganizou, porque você colocar... Isso é muito claro, né? Você pode colocar 11 atacantes, não é por isso que seu time vai fazer gol, né? A Ponte chegou agora no final, tá com 5 atacantes, totalmente desorganizado. O Matheus Peixoto correndo para dentro, o Bruno Rodrigues. Quer dizer, ele desorganizou o time, né? Mas até que a Ponte estava organizada, criando chances, como você disse, o goleiro fez 3 defesas extraordinárias, bola na trave. Teve um pênalti que, na verdade, para mim, depois olhando novamente, foi pênalti duplo, porque o mesmo zagueiro colocou a mão na bola 2 vezes. Na primeira, né, que ele tenta se proteger com o braço, a bola bate no braço dele, aí sobe, ele vai para a disputa com o W. Carvalho e bota a mão na bola de novo. Pênalti duplo e o árbitro de frente não deu. Se a Ponte faz 2-1, praticamente mataria o jogo, né? E aí vem o quê? A organização do time do Avaí. Tudo bem, tá jogando pelo empate, tá tentando ali, mas tava sempre organizado, né? As linhas de defesa, o meio de campo, o ataque sempre com organização. E a Ponte, realmente, as mexidas do Marcelo desorganizou o time. Totalmente. Colocou 5 atacantes. A Ponte estava jogando com 5 atacantes. Pedrinho, Veras, Peixoto, Pato e Bruno Rodrigues. 5 atacantes a Ponte estava jogando. Não existe isso. Não adianta você colocar atacante que você não vai... Não é por isso que você vai fazer gol. Organiza seu time, organiza uma jogada, né? Coloca um jogador para ter esse passe final com qualidade, né? Já que quer tirar o Camilo, coloca um jogador então que tenha esse passe, coloca um meia, sei lá, tem aí o Luan Dias, tem o próprio Dauan, que você aí adianta um pouco o menino Oyama, que tem um passe bom, né? Um deslocamento legal de bola. Então, Edu, realmente ele desorganizou o time. Eu acho que deu pro Marcelo, né? Já tá muito bom. Infelizmente as coisas não aconteceram. Eu quero deixar bem claro que é um cara que eu respeito muito. Mas as coisas que ele impôs aqui na Ponte, né? A maneira de jogar, a plataforma a ser executada... Não tinha nenhuma mudança tática. O time da Ponte sempre é a mesma coisa. E a hora que ele muda taticamente, ele coloca 5 atacantes. A Ponte ficou com uma 4-1-5. Olha que esquema tático legal. Não existe isso no futebol, né? Realmente não existe. Então, Edu, eu respeito muito o Marcelo, mas eu acho que já deu para ele, né? Já deu, é o momento de mudança. Coloca aí o Fabinho Moreno aí para fazer o jogo segunda-feira, né? O Fabinho já mostrou que é muito competente, conhece o elenco. Tenta dar uma mexida lá, tenta dar uma mexida com o pessoal. A confiança tá lá embaixo, né? A confiança tá lá embaixo. Perder um jogo como a Ponte perdeu hoje é inacreditável. Mesmo tomando gol no final, mas as chances criadas, né? Um primeiro tempo que deu assim para vislumbrar uma vitória hoje no Moisés Lucarelli, mas aí pagou o preço da desorganização. Acho que é isso. Se ele tivesse organizado, monta ali uma linha de meio de campo para você se proteger e também, em algum momento, tentar achar uma bola importante. Você tem jogadores decisivos na frente. Então, Edu, olha, é uma pena, né? É uma pena. A gente esperava, com a chegada do Marcelo aí, uma evolução desse time, né? Mas agora ficou difícil, né? Agora complicou. Agora, depois da rodada, vocês vão ver que o G4 vai ficar mais distante ainda. E aí a Ponte, que tinha time... Tinha condição, tinha qualidade, tinha tudo, tem estrutura, tem tudo para subir, né? Investimento alto, mas infelizmente pecou demais na contratação do técnico Marcelo Oliveira, Edu. Olha, pessoal aqui, muito obrigado participando aqui, muita gente brava, revoltada, são as mesmas coisas e com razão a respeito do técnico, a saída, o João Brigatti, a diretoria. Tô vendo aqui a foto do Paulo da Chácara da Barra, meu amigo da Padoca, pode não ter influência na CBF... É porque não foi dado o pênalti aqui, né? Enfim, o Jorginho Campos está sem clube. Bom, agora faltam 10 jogos. Gente, está muito difícil. Não deu liga. O time da Ponte 2020 na Série B não deu liga. E acima de tudo, o time também não dá sorte, não tem jeito. Vamos lá, olha, a gente vai pelo YouTube convidando você também, pelo Facebook. Você vai acompanhar um sorteio. Você que participou... Você pode acompanhar, por favor, no Face, no YouTube, o Gil Kleber já vai proceder o sorteio.
E eu vou em frente aqui, a gente vai abrir aqui o nosso jogo aberto, convidando você no bom AM 1170 da Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, AM Ribeirão Preto, 1270 Band Ribeirão. Muito obrigado, viu? Vamos continuar um pouquinho no YouTube, no Facebook também, tá? Pela internet, nas diversas plataformas. Ô, Gil Kleber, saiu aí, Gil. Atenção, é meu Lombardi, ô Gil Kleber. Não, eu tô vendo, mas o nome ainda não. Mas vai sair, ainda vai colocar, né? Vai lá, Gil Kleber, sempre competente, né? Sempre competente. Vamos lá, Gil Kleber. É o programa, até anotei o programa, um sorteador. Né? Isso não é marmelada, não. Sorteador, é bom, Edu. Feito pelo esquema, pelo sistema. Você quer ver? Eu vou dar mais 15 segundinhos pro Gil Kleber. Quem sabe ele consegue resolver. Aí. Ô, Gil, vamos lá, tá saindo, hein? Uns treco-treco, acho bonito. Sabe o que você... Pra mim é a mesma coisa, atenção, hein? Tá se movimentando e tal, mas fazer um pouquinho de suspense. Vamos pro jogo aberto, a gente volta já com o ganhador. Você tá sorteando, então vamos lá, vamos para... Vai aparecer o... Não, Edu, espera. Vamos lá então, sortear. Vamos lá, eu sorteando. Aí, aqui, Edu. Onde é que é? Aqui. Daniel de Brito Bernabé? Esse aí. Saiu. Daniel de Brito Bernabé. Obrigado, viu, Daniel? Você pode retirar, hoje é sexta. Sexta-feira, hoje é sexta, Edu. Na segunda, lá na loja da Ponte 1900, tá? Pode retirar lá, procurar, fica lá no Majestoso, 1900 mais, tá bom? Você pode retirar o seu prêmio, a camisa da Ponte. E a todos que participaram, o nosso muito obrigado, repetido aqui o vencedor, Daniel de Brito Bernabé. Muito obrigado, viu? Um abraço pra você, parabéns. Vamos para o jogo aberto depois de Ponte 1, Avaí 2 e até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Edu Pinheiro. Olha, terminou também CSA 2, Oeste 1, à tarde Operário 1, Sampaio Correia 1 e 21h30 Vitória e Cruzeiro. Ponte, deixa eu ver aqui, acho que é a Ponte com a derrota, nona colocada com 40, mas pode perder mais uma posição aí, o Confiança pode ultrapassar a Ponte. Guarani, oitavo com 40, vai jogar. Nono a Ponte também com 40 pontos. Vamos lá, 2-1, venceu o Avaí. Vamos para o craque do jogo. Agora 21h26. Um abraço aqui para o Claudemir Eulina. Aliás, Claudemir deve ser do Jardim Eulina, né? Manda o Marcelo embora, diretoria e presidente pau mandado, quem paga esse pato é a torcida, vocês só lê o que interessa. Não, até que dá para ler, Claudemir, a gente não lê, é coisa que não tá muito equilibrada, é um momento difícil, né? Torcedor muito bravo e tal. E então, mais um abraço para você, Claudemir do Eulina, final 72-44 e o craque do jogo. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, amigo Batista, eu começo com você, essa dura missão.